Bom você ver. Clássico. Não, você corta. Olá, pessoas! Eu sou a Kênia e estou aqui com o Bertaldo. Para começarmos mais um AnimaCast, o nosso podcast do coração, ó. Do muito coração aqui. E hoje nós temos a alegria de conversar com Gil Gabriel Pires Outeiro. O Gil, ele é estudante de medicina, mas ele já se tornou uma autoridade no assunto. E escreveu um livro muito bacana chamado Os Segredos da Suplementação. Tudo bem, Gil? Tudo bom? Como é que tá? Kênia, Bertaldo, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado. Parabéns pelo podcast, pelo estúdio, uma alegria imensa. Local maravilhoso, acolhedor. Obrigado por me convidarem para estar aqui com vocês hoje. Escrevi um livro, Segredo da Suplementação, logo enquanto acadêmico de medicina, né? Isso é uma das coisas que eu prego para os estudantes, de um modo geral, não é? Que eles comecem, de fato, a carreira profissional deles durante a graduação. E por isso, eu, no 6º período de medicina, lá pro 5º, 6º período de medicina, eu comecei a escrever esse livro que está aqui com a gente hoje, Segredos da Suplementação. Você está em que período? Eu estou no 9º período. E você, a faculdade ao todo são? São 12 períodos. 12 períodos. Então você tá nono, já tá indo pro final, e você faz aonde? Eu faço na Unigran Rio. Unigran Rio, muito bem. E você escreveu o livro, você estava em que período? Eu comecei a escrever do 5º pro 6º período. Caramba, mas muito novo, né? Um pouco. Mas esse assunto, Kênia, por incrível que pareça, a gente não aprende na faculdade de medicina. O assunto suplementação não é assunto que se aprende na faculdade de medicina. O médico, ele não tem acesso a essas ferramentas. Por isso que eu escrevi o livro, porque eu percebi que o estudante de medicina, e até o estudante da área da saúde no geral, estudante de nutrição, estudante de enfermagem, até o estudante de fisioterapia, de psicologia também, ele pode se beneficiar dessas ferramentas para tratar melhor o seu paciente, para o paciente ter uma resposta melhor. E por isso eu escrevi o livro para todos esses profissionais, futuros profissionais de saúde e profissionais de saúde. Se na medicina não tem, digamos, um acesso direto à suplementação, aonde buscar isso, então, para poder escrever? Justamente, é muito difícil, eu não conheço, até hoje, nenhum livro que tenha compilado todo o assunto da suplementação da forma como eu compilei. E justamente por isso, por eu desconhecer algum livro que tivesse feito esse trabalho, eu decidi realizar esse trabalho. Falei, olha, eu vou juntar aqui toda a parte da suplementação: hipertrofia, emagrecimento, saúde, imunidade, depressão e ansiedade, cognição, memória, aprendizado, libido. Pegar um capítulo só sobre vitamina D. Vou compilar tudo que existe sobre suplementação na forma de um livro. E aí eu peguei todos os artigos da internet, pesquisando artigo por artigo. Eu fazia assim, eu pegava, por exemplo, cúrcuma, que é um suplemento. Aí eu juntava 15 artigos de cúrcuma. E aí eu lia os principais artigos que tinham maior robustez científica, e aí pegava as principais informações, comparava os artigos e fiz o capítulo de cúrcuma. E assim por diante eu fui fazendo até chegar no resultado final. Mas dá pra uma pílulazinha só, a gente ter o suplemento todo? Antes da gente entrar na suplementação, eu quero voltar um pouquinho, porque eu acho assim, não é comum um aluno de medicina já ser tão engajado, já ter mais de 30 mil seguidores, já falar com tanta autoridade. Porque assim, você não é médico ainda, né? Não. Você falta ainda aí 2 períodos, um ano e meio, né? Pra você terminar. E você já conseguiu um destaque que muitos formados não têm. A que você atribui isso? Em primeiro lugar, claro que eu atribuo isso a Deus. Em segundo lugar, a uma pessoa que foi um mentor, um amigo, e que desde o começo, desde que eu tenho 17 anos, vem me orientando na minha caminhada profissional pessoal, que é o Ítalo Marcílio. Ele desde antes de eu entrar, meus pais também, claro, mas em questão de orientação profissional, o Ítalo Marcílio, desde antes de entrar na faculdade de medicina, ele foi me dando o caminho assim: Gil, vai por esse caminho, faz isso aqui. Quando você entrar na faculdade de medicina, constrói uma liga acadêmica, dá monitoria, começa a tocar a liga acadêmica desse modo, monta um evento online. E aí foi o que eu comecei a fazer. Desde o começo da faculdade de medicina, eu comecei a dar certos passos, que é o que eu ensino hoje, que eu tenho uma mentoria também para estudantes de medicina, que é o que eu ensino hoje para o pessoal da minha mentoria. Como você dá certos passos durante a faculdade de medicina, para que você, já na faculdade de medicina, você comece a construir, de fato, uma autoridade profissional.
E quem não é médico? Pode também fazer essa mentoria? Por exemplo, quem está na faculdade de Direito, de Arquitetura, de Nutrição. Porque você está falando de autoridade, não é isso? A pessoa pode também se beneficiar dessa mentoria? Então, futuramente, a gente pretende abrir a mentoria também para outros estudantes da área da saúde. Mas hoje ela é só para estudante de medicina. Por quê? Porque eu preciso hoje, enquanto pelo menos a mentoria está nos primeiros... A mentoria não tem nenhum ano, a mentoria que eu tenho para estudante de medicina. Então eu preciso hoje conseguir direcionar ela para estudante de medicina para depois expandir. Porque a realidade da faculdade de medicina é um pouco diferente da realidade de outras faculdades da área da saúde, outras faculdades que não são da área da saúde. Se chega, por exemplo, um estudante de agronomia para mim, Gil, como eu faço para construir autoridade na agronomia? Não sei. Não faço a menor ideia. Eu posso dar certas orientações até para o estudante de nutrição. Eu posso tentar trazer, na realidade do estudante de nutrição, alguma coisa que é semelhante. Tem muita coisa, na verdade, que a gente consegue trazer de modo semelhante. Mas, para falar diretamente, hoje, para o estudante de medicina, eu consigo falar bem para o estudante de medicina. Porque a realidade é muito específica. É a realidade muito específica. Mas além dessa realidade específica, assim, em medicina, qual o caminho que você está seguindo? Eu vou me especializar em psiquiatria. Vai ser psiquiatra também. Igual o Ítalo. Não tem como fugir da influência, eu vou especializar em psiquiatria. Eu achei que fosse alguma coisa de esporte, que suplementação, alguma coisa ligada a essa área. Porque, na verdade, isso é um pensamento que a maior parte das pessoas tem, né? Que a suplementação é só para ganho de massa muscular ou emagrecimento. Mas a suplementação vai muito além disso. Tem uma gama, e tem um capítulo que eu escrevi aí só de suplementação para depressão e ansiedade. Às vezes você chega no consultório psiquiátrico, você acha que tá com depressão, na verdade é só deficiência de magnésio. E o psiquiatra que não tá preparado, que não conhece o assunto da suplementação, vai fazer o quê? Vai prescrever um fármaco. E aí o que vai acontecer? Você vai mascarar a causa, mas não vai tratar o sintoma da depressão. E às vezes é só uma deficiência de magnésio. Passou magnésio pro paciente, o paciente melhora. Às vezes é deficiência de vitamina D. Às vezes é deficiência de vitamina B12. A gente sabe que a vitamina B12, por exemplo, em níveis abaixo de 400, já geram sintomas depressivos. E o valor de referência ele vai de 200 a 900. Ou seja... A5, né? Quê? Vai de A5. Exatamente. De 200 a 900, o cara pode estar muito bem, pode estar muito mal. Exatamente. Pode estar qualquer coisa, né? Exatamente. E o médico que não conhece da suplementação, psiquiatra mesmo, vamos falar da realidade do psiquiatra. Psiquiatra que não conhece suplementação, ele vai tascar fármaco no paciente, pro paciente melhorar da depressão, mas o paciente ele vai só mascarar o sintoma da depressão, ele não vai tratar a causa, porque a causa da depressão é uma causa orgânica nutricional. E aí a suplementação entra. Mas o mais curioso é a sua afirmação. Quer dizer, quando a gente vai ao médico, eu imagino assim, daquilo que eu vou tratar com o médico, daquilo que eu vou conversar com o médico sabe, não é? Então, por exemplo, se eu vou, agora daqui a uns dias eu tenho consulta daqui, sei lá, 10 dias, 7 dias com a minha médica. Tenho certeza absoluta de tudo aquilo que eu vou falar com ela, eu acho que ela sabe. Especialmente porque ela também sabe muito sobre suplementação. Mas imagina que o médico não saiba. E eu tô indo lá pensando que ele sabe. E assim, essa afirmação de que o médico desconhece suplementação, isso é algo assim quase chocante. Mas é verdade, Bertaldo. É verdade. A gente não aprende nada de suplementação na faculdade de medicina. E é uma ferramenta que é muito importante para o tratamento de muitas doenças. A gente, por exemplo, tem meta-análise relacionando, que a meta-análise que é o maior grau de evidência científica, relacionando, por exemplo, o tratamento da depressão com a suplementação de cúrcuma, as cúrcumas sendo eficazes para o tratamento da depressão. A gente sabe que a vitamina D ela tem também um impacto na depressão. A gente sabe a importância da vitamina B12 na depressão. A gente tem outros suplementos que auxiliam também na depressão. O ômega 3 ele tem papel fundamental na depressão. Então, a maior parte dos médicos não aprende esse tipo de assunto na faculdade de medicina. E por isso há uma certa defasagem há um certo gap aí entre a medicina tradicional e diversas causas de doenças que a medicina tradicional não consegue dar resposta. Isso é uma realidade. E a suplementação, ela entra justamente para tentar preencher esse gap. Mas, por exemplo, nessa sua mentoria, você já fez mentoria para médico? Não. Minha mentoria é só para estudante de medicina. Até porque a sua mentoria não é sobre suplementação. A mentoria é sobre como ter autoridade sendo um aluno, não é isso? É isso. A mentoria é para como você pode construir autoridade durante a graduação. Como você já ali dentro do ambiente acadêmico, você já não precisa esperar se tornar um médico para você já começar a falar o que interessa para todo mundo. Você poderia criar uma mentoria para suplementação. Mas para minha suplementação tem um curso. Eu tenho um curso e o livro. Porque a ideia da mentoria é o quê? O livro, a pessoa compra onde?
Então, no meu Instagram, a gente faz... Não entra na livraria e compra. Não entra na livraria e compra. Mas devia ter, poxa. O problema é que as livrarias, hoje com a internet, a gente consegue não ter tanta necessidade da gente divulgar o nosso livro pelas livrarias. Porque qual é o trabalho da livraria? Da maior parte das livrarias? É fazer a distribuição do livro. Sim. E a livraria paga um percentual muito baixo pro autor. Sem dúvida nenhuma. A gente sabe. Isso a gente sabe. A gente sabe. Então eu pensei assim, não, peraí. Eu posso divulgar pelo meu Instagram, tem um monte de amigo que pode me fazer marcação, me ajudar a divulgar o livro, eu não vou ganhar 5%. Que capa bonita, hein? A gente colocou... Caramba, você caprichou nisso aqui, hein? Eu queria colocar justamente a mão de Michelangelo segurando a pedra, como se fosse uma representação simbólica da pedra como um suplemento. Como uma arma para você lutar contra as indisposições do corpo, as indisposições físicas, e você ter ali um auxílio. Muito bonito. O seu nome é Gilberto? Gilberto Gabriel T? Não, é Gil Gabriel mesmo. Gil? Gil. Meu pai se chama Gil. Meu avô se chamava Gil. Ah, você é o Gil III. E eu sou o Gil III. E meu filho vai se chamar Gil, claro. Gil IV. Por acaso eu abri aqui numa página que fala do ginkgo biloba, que a gente fala tanto, a gente briga porque tinha uma propaganda. Ginkgo biloba, tem que tomar ginkgo biloba. Pra que serve o ginkgo biloba? O ginkgo biloba, ele ajuda na cognição, ele tem ação antidepressiva e ele tem ação ansiolítica também. Mas eficaz? Ajuda na cognição, ação antidepressiva e ação ansiolítica. Eficaz? Eficaz. Se tomar, passa? Depende da causa. Depende. Depende da causa. Não sou médica não, mas... E ele é eficaz, não necessariamente ele vai tratar um quadro de depressão, mas ele necessariamente ele serve como um tratamento auxiliar. Ele necessariamente pode auxiliar no tratamento farmacológico convencional. Às vezes é necessário o tratamento farmacológico convencional. Mas a minha pergunta é anterior a essa. Bom, então deixa eu me explicar melhor. O sujeito tomando ginkgo, digamos que fosse uma necessidade do corpo, né? Ginkgo biloba. Tudo bem. Então, é ginkgo ou gingo? Ginkgo biloba. Ah, é ginkgo. Eu achava que era ginkgo. Ginkgo ou gingo? Eu falo ginkgo mesmo. É porque tem um K e tem um G aqui. Então não sei não, gente. É o que a pessoa quiser. Pesquisa no Google aí, tá? É isso aí, biloba. G biloba. Você toma um G biloba. E aí, se o sujeito, por exemplo, tem uma deficiência e essa deficiência poderá me levar a ficar deprimido. Poderá me levar. Então, se eu tomar isso daqui, poderia ser, digamos, um tratamento preventivo? Sim. O ginkgo biloba, qual é a ação dele? Ele tem uma ação muito interessante que é a de equilibrar a neurotransmissão. Ele funciona como um adaptógeno. Quando a gente fala adaptógeno, a gente está falando de alguma substância que age equilibrando processos fisiológicos que, porventura, estivessem desregulados. O ginkgo biloba, ele funciona equilibrando a neurotransmissão. Deixa eu te fazer... E aí, se você tá com neurotransmissores desregulados que podem te levar a sintomas de depressão, podem até te levar a um quadro de depressão, como, por exemplo, excesso de glutamato, que é um neurotransmissor que está relacionado à neurotoxicidade e neuroinflamação, o ginkgo biloba, ele age de que modo? Ele age diminuindo os níveis de glutamato, que é um neurotransmissor que o seu excesso está relacionado à depressão. Mas, olha só, a pessoa chega no consultório. Primeiro, quem pode prescrever uma suplementação? Posso comprar o livro e ficar lá vendo, agora eu vou tomar isso, eu vou tomar aquilo, eu vou tomar... Como é que eu vou saber a dosagem? Eu acho que não é... É melhor que seja um profissional a indicar. O ideal para você fazer a suplementação, é claro que é com auxílio profissional. Pós-exame de sangue. Não necessariamente, Bertaldo. Por quê? Porque o exame de sangue, ele pega uma parte dos nossos... Por exemplo, o exame de sangue, ele não pega a nossa serotonina. A serotonina que está circulando no nosso plasma, ela não atravessa a barreira hematocefálica. E alguns suplementos, por exemplo, eles agem aumentando os níveis de serotonina. Então, se você está com uma deficiência de serotonina e está tendo sintomas de depressão, você não vai perceber isso no exame de sangue. Ou seja, é na conversa com o médico, com o profissional, não é isso que ele vai entender quando você estiver queixando desanimado, com uma tendência meio depressiva. Por mais que o exame de sangue esteja bom, ele vai, vou passar aqui uma suplementação para isso. Exatamente. Mas... Antes disso, talvez você me dizer quem pode prescrever uma suplementação. Então, vamos lá. Quem pode prescrever, quem é apto a prescrever? Médico e nutricionista. Tá. Legalmente, eu não sei se enfermeiro pode prescrever, legalmente, não sei, nunca pesquisei do ponto de vista legal se pode. Mas médico e nutricionista, com certeza, eu sei que pode prescrever suplementação. Agora, vamos lá. Eu preciso de um médico e nutricionista para suplementar? Ele tá tirando foto do capa do livro. Como assim? Que isso? É que eu vou comprar. Não, você ganhou. Não precisa comprar. Ele achou bonito. Ganhou. Não. É que eu tô mandando ao vivo e a cores pro meu filho. Legal. E aí eu vou ver já o que ele vai responder aqui a respeito disso. Você precisa necessariamente de um médico ou nutricionista para suplementar? Não.
tem certos suplementos, sim, você vai necessitar de um médico ou nutricionista. Por exemplo, tem certos suplementos aí que eu coloquei. Você deve tomar com o auxílio de um profissional. Por exemplo, tríbulos terrestres. Tríbulos terrestres, a gente tem evidência de que a suplementação dele a longo prazo pode gerar efeitos nefrotóxicos e neurotóxicos. Então, é um suplemento que é interessante você fazer com auxílio de profissional. Agora, a maior parte dos suplementos, você não precisa de um acompanhamento profissional, porque são seguros. Dentro das doses padrões, os estudos já mostraram segurança. Entendi. Da maior parte dos suplementos. E é difícil você encontrar profissional capacitado e que entenda de suplementação. Eu fui na minha nutricionista e aí de noite eu peguei e comecei, né? Aí bota pilulinha aqui, pilulinha ali, pilulinha ali. Aí foi até ele, virou pra mim, você tá muito doente? Você tá muito doente. Que é isso? Tem umas 20 cápsulas. Eu falei assim, isso é... Aí eu olhei pra cara dele. Tamanho? Não, aí eu virei pra ele, isso é suplementação. Aí ele ficou, mas pra que é tudo isso? Você aí eu deve falei, uma muito é pra unha, doente. pro cabelo, outra é pro olho, outra é pro pé, outra é pra orelha, outra pra não sei, é pra muita coisa. E aí eu peguei, porque ela me explicou na consulta. Mas eu fiquei meio... Você não guarda, né, tudo, é muita coisa. Aí eu fui no Google e fiquei, isso aqui... Aí fiquei lendo os rótulos, isso aqui serve pra quê? Isso aqui, isso aqui é pra... isso aqui é pra isso. Legal, isso aqui é isso. E ela me prescreveu milhões... E eu vi realmente uma melhora. Não é a história da carochinha. Não é a história da carochinha. Melhora. Funciona. Funciona. Por exemplo, tem muito profissional, muito médico, que acha que suplementação não funciona pra nada. Mas os estudos não mostram isso. Eu tenho mais de 475 notas de rodapé no meu livro de estudos mostrando eficácia e evidência relacionado à suplementação. A maior parte deles são revisões sistemáticas e meta-análises, que são os maiores graus de evidência científica. Você tem 458. 458 notas de rodapé? E fora as referências bibliográficas do final de cada capítulo. Eu lembro uma vez que eu estava na aula de neurologia, professora... Você fez tudo embasado, né? Não, e só de gente importante, nada de tá, orelhada. Gente? Só pra você saber aqui, é nome que a gente não consegue nem ler, tá? É tudo gente importante, tá? Então, tá dizendo aqui, tá tudo em inglês, francês, italiano... alemão, grego, então é tudo gente importante. Latim, então você pode ler aí que vai dar tudo certo. Só para contextualizar uma coisinha, ele já vai responder você também, mas acabo de receber um WhatsApp urgentíssimo dizendo que não esqueça de levar o livro para casa que eu quero ler. Rafael querendo ler. É que ele vai fazer medicina, não sei. Legal, ele vai fazer... legal. Não, e ele assim, ele é assim... Ele é teu seguidor. Faz musculação. Faz musculação legal. todo dia, toma suplemento, fica tirando fotografia. Você tira foto. Ele é paciente do Peterson. É? Legal. Legal, vou estar com o Peterson amanhã, inclusive. Gente, vou estar com o Peterson amanhã. Eu também amigo sou, nosso né? também. Ele também faz a minha nutrição. Eu lembro que uma vez que eu estava na aula de neurologia, e a professora falou sobre ginkgo biloba. Ela estava falando, inclusive, sobre ginkgo biloba. Ela falou, que ginkgo biloba não ajuda, não serve pra nada, ginkgo biloba não funciona, não existe nenhuma evidência relacionando o ginkgo biloba ao melhor prognóstico ou à prevenção de Alzheimer. Eu falei, cara, vou ter que falar alguma coisa aqui. Professora, acabei de botar no PubMed, tem 5 meta-análises aqui relacionando ginkgo biloba a Alzheimer. Relacionando a suplementação de ginkgo biloba à prevenção e ao melhor prognóstico da doença de Alzheimer. Ela não respondeu. Existe muito isso na medicina. Tem muitos médicos que acham que a suplementação não funciona para nada. Mas se você for olhar, se a pessoa for estudar realmente, pega os estudos, pega as revisões sistemáticas, pega a meta-análise de cúrcuma com depressão, meta-análise sobre vitamina D. A vitamina D tem prognóstico, o Covid-19 apresenta o melhor prognóstico com a suplementação de vitamina D. A gente tem estudos e mais estudos mostrando que, de fato... E vitamina C? Vitamina C também, mas a vitamina C já está mais consolidada. Os médicos já sabem a importância da vitamina C. É diferente de muitos fitoterápicos, por exemplo, como a cúrcuma. O médico acha que cúrcuma não serve pra nada. Gente, a minha nutricionista fala nessa cúrcuma o tempo todo. É um excelente suplemento. Fala nessa cúrcuma. Que é cúrcuma? Que é cúrcuma? Eu falo, gente, como é que toma isso? É todo dia de manhã? Como é que é? Tem toda a prescrição aí. A cúrcuma é um suplemento que ela tem ação anti-inflamatória, antimicrobiana, imunoestimulatória, antioxidante, neuroprotetora. Ela tem uma gama infinita de ações. E uma das ações muito interessantes que eu gosto da cúrcuma é a ação antidepressiva da cúrcuma e a ação anti-inflamatória. Então, indivíduos que têm um grau de inflamação mais elevado, por exemplo, indivíduos obesos, eles vão se beneficiar da suplementação de cúrcuma. Pessoas que estão
um médico que está fazendo um tratamento da depressão, pessoas que estão fazendo tratamento de depressão, e aí eu recomendo sempre que, se a pessoa está usando alguma medicação, ela tem que consultar o médico dela para saber se há alguma interação entre aquele suplemento e a medicação que ela está fazendo uso. Mas agora o psiquiatra ele pode utilizar a cúrcuma para auxiliar o tratamento farmacológico que ele está prescrevendo para o paciente dele que está com depressão, por exemplo. Tem uma meta-análise muito interessante de cúrcuma relacionando a suplementação de cúrcuma à melhora de quadro de depressão. E a suplementação para ganhar massa muscular na terceira idade? É o que me interessa diretamente. Terceira idade? Eu tô quase lá, minha filha. Eu tô que isso, gente? Passo da terceira idade. Eu não tô não, hein? Eu tô não. Ele tá sozinho. Que terceira idade? Que isso? Não, mas assim, digamos, o sujeito que fez 50 anos, tá na flor da idade. Tá na flor da idade? Como é que a gente faz para ganhar massa muscular? Eu tava ainda há pouco aqui com o nosso querido amigo ali, que estava mostrando a suplementação que ele toma, né? E eu queria saber se isso aí serve pra gente também. A suplementação que eu gosto muito para ganho de massa muscular, isso aqui vale para primeira idade, segunda idade, terceira idade. Até em gestante é interessante a suplementação. É de creatina. Creatina. A creatina é um suplemento interessantíssimo, inclusive para cognição. A gente sabe que o nosso neurônio ele funciona à base de ATP. A creatina, ela aumenta a regeneração do ATP, ela aumenta a disponibilidade de ATP, tanto a nível neural como a nível muscular. É por isso que ela é uma suplementação que dá mais força muscular, porque ela aumenta a quantidade de ATP. Mas a pessoa pode ter overdose de suplementação? Se a pessoa suplementar uma dose equivocada, claro. A pessoa pode ter efeitos tóxicos do uso de suplementação, mas ela... Overdose que eu digo nesse sentido, né? Ela pode, mas se ela ultrapassar bastante as doses recomendadas. Tanto que no livro eu coloco todas as doses que foram seguras a longo prazo, evidenciadas pelos estudos. Por exemplo, dose de 200 a 400 miligramas por dia. Os estudos mostraram segurança nessas doses com a suplementação a longo prazo. Não, creatina. De uma forma geral. De uma forma geral. Não, mas a de creatina como é que é? A suplementação de creatina, a dose ideal é de 5 gramas por dia tomado junto com uma refeição que contenha carboidrato. Por que uma refeição que contém carboidrato? Porque a insulina facilita a entrada da creatina dentro da célula muscular. Então você pode tomar com qualquer horário do dia, não faz diferença. Uma colher de 5 gramas junto com um almoço, por exemplo, que é uma refeição que costuma ter bastante carboidrato. Joga na café carne. Da manhã. Não, joga na... Bota na boca direto. O Rafael bota direto na boca. Ou bota na copo com água. Creatina é engraçado. Eu nunca tinha ouvido falar de creatina. A idade mínima pra começar a suplementar? A idade mínima... por exemplo, uma criança de 10 anos pode ir lá suplementar? Criança de 5 anos pode suplementar. Criança de 3, 4 anos pode suplementar. É claro que, quando eu escrevi o livro, eu não falei de suplementação. As doses que eu coloquei no livro, os efeitos que eu coloquei, tudo que eu me baseei em estudos que mostram a eficácia da suplementação para adultos. Então, a suplementação de criança é algo mais específico. E aí eu recomendo, mas existe? Sim. Existe. Mas aí tem que perguntar ao pediatra Mas também, aí eu acho que é interessante a recomendação de profissional, sim. Entendi, mas eu queria entender isso. Se pode da criança ao velhinho, de criança, todo de gestante, lactante, criança, idoso, todo mundo pode suplementar. Inclusive bebê pode suplementar. Pode fazer suplementação, por exemplo, de vitamina D, de vitamina C. Sabe que quando eles ficaram pra mim assim, mas esse bando de remédio que você tá tomando, que é remédio, ninguém fala que é suplemento, é remédio, né? Que você tá tomando, isso vai fazer efeito? Eu falei assim, gente, as minhas unhas pararam de quebrar. Se tá fazendo efeito na unha, tá fazendo efeito no resto também. Eu falei, eu tô vendo na unha. O resto tá ótimo. Olha, eu tô então lendo a creatina aqui, tô gostando dela, viu, gente? Vocês vão continuar no podcast agora, que eu tô lendo isso, aqui. Vai se informando aí. O que a gente escuta muitas pessoas falarem, pra quem, assim, é leigo, fulano tá tomando bomba, tá ficando forte, anabolizante. Assim, o que a gente pode diferenciar de uma suplementação? Ou anabolizante é uma suplementação também, mas o que faz bem, o que faz mal? Quando já fala bomba, uma bomba não é uma coisa legal, é uma coisa ruim. A palavra bomba já, né? Já te fala, o cara tá se matando ali. A bomba eu acho que era mais hormônio de cavalo, né? Sei lá. Não. O pessoal antigamente tomava hormônio de cavalo. A pessoa antigamente tomava de cavalo. Tomava mesmo de cavalo? Hormônio de cavalo. De cavalo em academia tinha gente que tomava hormônio de cavalo. Que coisa louca. Pessoal... Tá bem pro cavalo, não a pessoa. O pessoal quer ficar forte. Quer ficar forte. Mas é de que cavalo. Imagino que não acontecia depois que a pessoa tomava hormônio de cavalo. Exatamente. A gente não tem como nem se mapear os efeitos fisiológicos disso. Morreram todos. Não sei. Eu também não sei. Eu também nunca tomei. Que morreram todos, que horror. Mas a diferença o hormônio, a bomba, normalmente a gente tá falando de quê? De esteroides anabolizantes. O que são esteroides anabolizantes? São uma classe de hormônios
que são a classe dos hormônios esteroides, esteroidais. Ou seja, são hormônios derivados do colesterol. O que eles fazem? Eles aumentam a síntese proteica. Por isso eles são chamados de anabolizantes. Porque eles aumentam a síntese proteica. Se aumenta a síntese de proteína, aumenta a formação de músculo, uma vez que o nosso músculo é composto de proteínas. Então, quando a gente fala de hormônio, de bomba, a gente está falando de esteroides anabolizantes, que são os esteroides, eles são anabolizantes porque aumentam a síntese proteica. Quando a gente fala de suplementação, a suplementação ela pode ter um efeito anabolizante? Pode. O whey protein, por exemplo, ele estimula a secreção de insulina, que é um hormônio anabolizante no nosso corpo. Então mas não é um esteroide. Não é. Ah, tá. Ele é um composto. Como é que a gente define suplemento? São compostos, é alimento em forma de cápsula. Se a gente for definir suplemento de uma forma bem simples, a gente vai definir como alimento em forma de cápsula. Princípios ativos que existem em alimentos, existem em plantas que se colocam dentro de cápsulas. Mas eles não são esteroides. Por quê? Porque eles não são hormônios. Os suplementos não são hormônios, exceto a vitamina D. A vitamina D é um hormônio, que ela é chamada de vitamina D, mas ela é um hormônio. Mas ela não é um hormônio esteroide anabolizante. Ela não é um hormônio anabolizante, né? Então, o que o pessoal toma na academia? Não é o que o pessoal toma na academia. O que o pessoal não deveria tomar na academia. Não sei. Deixa eu ouvir ele falar. Peraí. Não entendi. É pra tomar, não é pra tomar? Quem faz ginástica pode tomar? Faz mal, não faz mal? Como é que a pessoa fica forte daquele jeito? O quê? O esteroide anabolizante? Isso. Pode tomar? Olha, vamos lá. Meu posicionamento, Gil, eu acho que se a pessoa... Vamos lá, o cara é fisiculturista, o cara é atleta, o cara precisa competir, o cara vai competir. Se ele vai fazer uso de esteroide anabolizante, que seja feito com um médico, de forma orientada, para que ele consiga obter os efeitos desejados que ele precisa. Eu não sou contra, Gil, particularmente, não sou contra o uso de esteroide anabolizante com finalidade estética, desde que tenha um acompanhamento profissional para que você faça isso com o mínimo de segurança possível. Com o máximo de segurança possível. Mas tem segurança? Se você fizer com orientação médica adequada, você consegue minimizar bastante os riscos dos efeitos colaterais. Mas o cara que vai pra academia, ele tá ali magrinho, o cara, a mulher, enfim, o homem ou a mulher. Tá ali magrinho, tá todo assim, fala, eu quero ficar forte. E não adianta só ficar lá no coisa, e até comer bem, ele fala, pô, eu quero crescer, eu quero ficar, né, com os musculões assim e tal. Tem que tomar alguma coisa, não tem não? Ou eu tô enganado? Se quiser ficar forte mesmo, aquela pessoa que a gente olha na televisão que tá forte mesmo... Mas o que é o forte mesmo? O que é o forte mesmo? É um braço de quanto? Se a pessoa, por exemplo, tem 1,70m, 75, passou de 100 quilos, que não é gordo, com certeza tem esteroide. Você olha, vê que os braços são desse tamanho, tá muito grande. É porque tem esteroide. Com certeza. Ninguém fica forte de modo desproporcional sem uso de esteroide anabolizante. Tá, então eu não tô falando do desproporcional. Tô falando de um forte, o cara tá forte. Aí, ele era magricelo, era todo assim, mas tá forte. Meu caso. Tá forte. Pra pessoa ficar forte, assim, Isso. não tô falando desproporcional. Precisa tomar algo? Precisar não precisa. A pessoa pode ter uma genética muito boa, a pessoa pode estar com uma alimentação... Ninguém tem genética muito boa pra isso. Tem né? gente que fica tem forte, pouquíssimos, tem. né? É minoria, concordo. Tudo bem, mas tem gente olha que... Só. Eu vou lá. A maior parte desses que fala genética é porque lugar, tem hormônio no meio, né? Eu frequento aquele lugar há algumas décadas e esse milagre não acontece, né? A gente fica lá e... Não, tem gente que tem. Você vê que a pessoa tem uma propensão pra criar músculo, mas tem outras pessoas que realmente, né, é mais complicado. Agora, o que eu quero saber é o seguinte. Ela quer saber o segredo, como é que faz? Se eu virar e falar assim, então tá, agora eu quero criar uns músculos aqui, quero ficar mais musculosa, não sei o quê. Eu poderia ir ao médico e tomar, enfim, essas coisas pra isso acontecer? Ou isso seria perigoso, é melhor não fazer? Se você tiver um acompanhamento de um bom médico, você vai ter... Você tá falando que o médico não sabia nem o suplemento, como é que ele vai acompanhar o resto? Mas, por exemplo, hormônio o médico aprende durante a faculdade de medicina. Você vai no endocrinologista que passou pela faculdade de medicina, que passou pela residência, ele vai saber, se ele achar que é o caso, se ele achar que é possível, se ele achar que há indicação pra você fazer o uso de algum hormônio, é possível fazer isso com segurança. Eu tenho a impressão que a minha não vai deixar eu fazer isso, não. Então, você também não quer? Por exemplo, eu tenho um amigo que ele tava com deficiência de testosterona. A testosterona dele tava em 150. Que beleza. Ele começou a tomar hormônio pra aumentar esses níveis de testosterona. E tá tomando e tá ficando forte. Por quê? Porque a testosterona dele foi de 150 pra 1.200. Peraí. O exercício físico também aumenta a testosterona. Aumenta, mas não de modo tão significativo como o hormônio. Mas aumenta. Um pouco aumenta. Um pouco aumenta, regula. Aumenta um pouco. Principalmente exercício de força. Exercício de força, exato. Principalmente exercício de força.
Viu como é que eu sei? Eu também estudo. Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Tá pensando que eu não sei? Ela me olhou com uma cara assim, tipo, da onde ele tirou isso? Ainda conta o exercício de força. Não é? Tô mentindo? É verdade, tá certo. Tá sabendo nada, não. Pois é. Eu vi no seu perfil que você coloca muito a necessidade da pessoa se exercitar. Que eu achei muito legal que você fala tanto da questão do exercício, do mudar de fora para dentro, e você fala também da oração, o quanto isso é importante. Então, quando você fala, né, da questão do exercício, você está falando exatamente o que dessa ordenação? Vamos lá, eu costumo falar que a gente muda de fora para dentro. Por que a gente muda de fora para dentro? Porque a gente muda de uma vida operativa para uma vida interior. Ou seja, é a partir da nossa vida operativa, do nosso desconforto, da nossa prática espiritual, do nosso do cumprimento dos nossos deveres, do cumprimento daquilo que nos cabe todos os dias, que a gente vai criando, a gente vai ganhando os frutos interiores. A gente adquire os frutos interiores, ou seja, as virtudes, a partir das nossas práticas constantes. Nossa prática espiritual, o cumprimento do nosso dever, o desconforto que a gente se submete todos os dias voluntariamente, o acordar no horário correto, a gente vai adquirindo, a gente vai construindo uma série de virtudes. Por isso que eu falo que a gente muda de fora para dentro. A gente muda de uma vida operativa para uma vida interior. E uma das formas da gente construir uma vida operativa, uma vida interior que faça sentido, é a partir do desconforto. O desconforto, ele vai fortalecendo a nossa vontade e, inclusive, pode ajudar na nossa vida espiritual. Por quê? Porque o desconforto, ele ajuda a gente a vencer as nossas paixões. Ele ajuda a gente a vencer as nossas más inclinações. A maior parte dos pecados, eles são por uma busca de um bem ou de um prazer qualquer, exceto orgulho. Todos os pecados, eles são uma busca de um bem ou de um prazer qualquer, exceto orgulho. Se a gente consegue se colocar em desconforto voluntariamente, contrário àquilo que a gente deseja, de modo sensitivo, aquilo que o nosso prazer almeja, a gente consegue transferir isso para outras áreas da nossa vida. A gente consegue vencer as nossas más inclinações com mais facilidade. O desconforto, ele vai ajudando a gente a mudar de fora para dentro. A gente vai se dominando, né? Isso aí. Porque senão parece que a sua vontade te domina. Quero ficar deitada, não vou levantar. Tô com fome, vou comer mesmo, não vou me privar de não comer. E por aí vai, né? E você vai ficando cada vez mais relaxado nesse sentido. Você faz se você pode falar, o que você faz, assim, ao longo do seu dia de prática espiritual? Eu vi que você botou uma foto muito bonita de um estetoscópio com um terço. Né? O que você reza ao longo do seu dia? Como é que você põe em prática isso que você está falando? Vamos lá, quais são minhas práticas espirituais que eu faço, que eu nem todo dia eu consigo ir à missa. Mas eu tento todo dia a missa. Isso é até bom para as pessoas que estão ouvindo saberem assim, poxa, ele faz medicina, ele malha, ele faz isso, faz aquilo, escreve livro, faz isso e dá para todo mundo fazer. Então é por isso que eu estou pedindo para você falar, porque isso vira um exemplo para as pessoas. Todo dia acorda, faz um oferecimento de obras, depois... Mas explica para as pessoas, o que é o oferecimento de obras? Oferecer o Deus a dia. Oferecer da forma como você quiser, da forma como a pessoa quiser, da forma como a pessoa quiser falar, que ela quiser oferecer o dia a Deus, ir à missa, rezar o terço, rezar o ângelus. Quem conhece a oração do ângelus, fazer a oração do ângelus, fazer no final do dia, isso eu falo pro pessoal da minha mentoria, mesmo quem não é católico, fazer no final do dia um exame de consciência. Três perguntas simples, mesmo para quem não é católico. O que eu fiz de bom? O que eu fiz de mal? O que eu posso fazer de melhor amanhã? Isso é para todo mundo. Se todo mundo se coloca diante disso, no final de cada dia, a pessoa melhora necessariamente. E se a pessoa faz isso com uma finalidade espiritual, com sentido de transcendência, e com sentido de, olha só, eu vou buscar me santificar todos os dias, não por mim, mas por aqueles que precisam de mim, do meu trabalho, do meu serviço, do meu estudo, porque o estudo, ele é um trabalho. Eu não estudo pela prova que eu vou fazer agora, eu estudo pelo paciente que eu vou receber daqui a 6 anos. Exatamente, muito bom você falar isso. Se eu uno a minha prática espiritual ao meu estudo, ao meu dever, eu tenho aí a fórmula perfeita para que eu consiga melhorar de fato, para que eu consiga de fato melhorar mim, melhorar o meu paciente, transformar a minha vida, de fato, construir um sentido. Também é uma resposta à responsabilidade que Deus deu, né? Exatamente. Porque quando você for atender um paciente, aquilo é uma construção ao longo de anos, não é em um dia que recebeu um diploma e de repente veio uma luz e disse, agora eu sou médico. Exatamente. Isso vai em toda aquela bagagem. Exatamente. Né, daquilo que você... E assim, eu acho que esse estudo que você fez aqui
eu tenho certeza que vai ajudar a muita gente. E a muitos dos seus colegas. Eu já recebi muitos relatos relacionados ao livro. Eu acho que você vai lançar outras edições, porque você vai ampliando com outros suplementos, né? Esse é o primeiro. Depois vai indo, ó, ele vai engrossando. Eu já tô pensando em fazer uma segunda edição dele. E o meu principal objetivo com o livro não foi só ensinar para o pessoal suplementação. Não é o conhecimento pelo conhecimento. A pessoa aprender suplementação porque quis adquirir aquele conjunto de conhecimento. Mas para as pessoas usufruírem daquele conhecimento e terem uma vida prática, uma vida operativa melhor, ou seja, trabalhar melhor, estudar melhor, poder melhorar seu humor, poder melhorar até seu casamento. Porque se eu melhoro, por exemplo, a minha libido, eu posso melhorar o meu casamento. Se eu melhoro o meu humor, eu melhoro o meu casamento, meu relacionamento com os amigos, meu relacionamento com as pessoas que trabalham comigo. Ou seja, a pessoa, de fato, poder ter uma vida mais funcional e uma vida melhor. Até para ajudar na vida espiritual. Porque se eu tenho uma matéria orgânica ordenada, eu consigo, por exemplo, me concentrar mais na minha oração. Eu tô menos disperso. Eu tô menos fraco. Eu tô mais disposto a trabalhar bem. Então, o meu principal objetivo com o livro foi fazer com que as pessoas se tornem, de fato, mais funcionais para que elas consigam trabalhar melhor, para que elas consigam servir melhor, para que elas consigam, de fato, ajudar, que elas consigam se santificar no final das contas. Esse é o ponto, entendeu? Depois, a suplementação, ela não é um remédio em si. Não é. Ela é algo, digamos assim, mais light, mas também que funciona mais. Não é que funciona mais. Assim, existem suplementos que têm uma eficácia melhor do que muitos fármacos. Existem uma grande parte de fármacos que tem efeito muito mais pronunciado do que o suplemento. A diferença entre o suplemento e o fármaco, em regra, é que suplementos são ativos naturais e suplemento, ele não traz os mesmos efeitos colaterais que as medicações convencionais trazem. Você fez alguma pesquisa na medicina oriental também? Fiz, tem muito suplemento aí. Não pesquisei na medicina oriental. Não pesquisei especificamente dentro de artigos ou estudos da medicina oriental. Rapaz, esse seu negócio vai ficar vai ter volume 1, 2, 3, 4, 5. Você vai ter um compêndio, porque tem muita coisa. Assim. Mas tem muito suplemento aí que eles começaram a ser usados na medicina oriental. E você disse que recebeu muitos relatos de pessoas falando coisas positivas. Dá um exemplo aí do que você recebeu de retorno das pessoas falando dos suplementos que começaram a usar. Como é que foi isso? Gil, minha depressão foi embora depois que eu comecei a suplementar. Sério? Gil, depois que eu comecei a suplementar, eu consegui estudar direito. Gil, depois que eu comecei a suplementar, eu consegui voltar a dormir bem. Gil, depois que eu comecei a suplementar, minha disposição é outra, meu humor é outro. Eu recebi todos esses tipos de relatos. O suplemento para voltar a dormir bem é o hormônio do sono? Também a melatonina é um dos suplementos que ajuda a você dormir melhor. Aí depende do relato da pessoa. Por exemplo, tem gente que dorme bem, mas acorda várias vezes à noite. Sim. Ou tem gente que não consegue dormir. Aí depende do que a pessoa vai relatar, né? Por isso que é ideal ter uma pessoa que entenda, porque senão a pessoa vai ficar suplementando lá de uma forma meio, né? Mas, por exemplo, a melatonina. A melatonina é um suplemento seguro. É um suplemento super seguro. Não é um suplemento que, mesmo as pessoas tomando doses altas, mesmo os estudos mostraram que mesmo doses altas de melatonina não causaram nenhuma toxicidade. Por exemplo, a pessoa suplementar 0,5 miligramas de melatonina não causa nenhum malefício à saúde, pelo contrário, ajuda na pessoa entrar no sono. A melatonina, ela determina o momento do sono, ela não gera o sono propriamente dito, mas ela determina o momento do sono. Então ajuda, por exemplo, a pessoa a conseguir dormir direito. E não traz nenhum malefício, não cria nenhuma dependência. A pessoa consegue manter um sono, um ritmo circadiano normal e regular, com ou sem a suplementação de melatonina. Se a pessoa estivesse fazendo uso, ela pode retirar. O que eu quero dizer é que ela vai retirar e vai continuar tendo um ritmo de sono normal. É melhor do que Rivotril. Muito melhor. Esses medicamentos eles são sedativos hipnóticos. Eles não te dão um sono natural. Eu fiz um aulão de sono ainda há pouco, que eu fiz um aulão de sono junto com um aulão de sono? Um aulão só falando sobre sono. Tanta gente com problema pra dormir, né? Tanta gente. Deus me livre. Ele tem problema. Eu já falei isso aqui. Ele tem problema. Ele tem um botão. Assim, eu nunca vi um ser humano que tem botão on e off. Ele fala, vou deitar e vou dormir. Aí ele deita com a televisão ligada, com a luz acesa, ele dorme. Ontem, assim, de longe eu percebi ela falando alguma coisa assim comigo, tipo, tá fingindo que tá dormindo, né? Não quer falar comigo não, né? Com a luz acesa. Eu já tinha ido, amigo, há muito tempo. Televisão ligada. Aí eu olho e falo, que ódio Olha, disso. Eu faço o seguinte... Eu viro para poder dormir, né? E aí eu faço um pensamento para Deus, né? Uma oração. Eu digo assim, Senhor, eu te entrego o meu sono. Eu rezo um salmo, que eu já sei ele de cor e salteado, que é o Salmo 133. A oração da noite do peregrino. Tem 4 ou 5 linhas apenas.
E aí, como também, quando eu acordo, eu falo, Senhor, que meu primeiro pensamento seja para você. Agradecendo esse dia, tudo que vai ter e tal. E depois eu vou fazer minha oração pessoal na sala. Mas assim, a Kênia, eu me lembro ontem ela falando isso comigo. Alguma coisa dela, tipo assim, não vai falar comigo não, ou tá fingindo que tá dormindo. Dá um ódio. Assim, aí você falou do aulão de sono. Não, é como se eu recebesse uma injeção de melatonina em dose cavalar. Mas isso é normal. Sabe quando o cara pega aquela sua veiazinha aqui pra fazer um exame? Dormonide. O cara, quando ele aperta assim, no primeiro milésimo você faz assim e dorme. Acontece isso comigo, cara. Mas olha só, esse aulão de sono, ele é um caso raro, precisa ser estudado, entendeu? Que dá ódio. Como também... Mas esse aulão de sono é muito legal, porque todo mundo tem problema com esse raio desse sono. Não, todo mundo dormiu. No aulão de sono? Não era pra dormir, é pra aprender a dormir. Ele começou a falar, o pessoal dormiu. Não, porque ele não é enfadonho, eu vou te defender. Eu podia ter falado isso se você começar a dormir nesse aulão, tudo bem, o aulão funcionou, o objetivo era esse. Entendeu? Eu tinha que ter falado isso no... Você não entendeu? Você pega no próximo aulão de sono. Não entendeu? O aulão de sono que ele dá é o seguinte, ele pega um grande espaço, né, uma grande sala, liga um ar-condicionado a 21 graus, não é? E aí, o pessoal todo na almofadinha, aí, gente... 3, 2, 1... Quem dormir por último perdeu o aulão, hein? Aí o pessoal dorme. Não era isso, não? Mas eu vejo muita gente falando que tem problema com sono. E as pessoas, quando rezam comigo, quando eu faço oração do ofício, ao vivo e tudo, as pessoas falam com muita depressão, muita ansiedade. E eu sempre digo para as pessoas o seguinte, gente, a gente é corpo, alma, espírito, a gente tem que rezar. Mas procure um médico. Procure um médico para ver o que está acontecendo também. A gente tem que agir de várias... Eu falei, às vezes é uma química que falta aí no teu cérebro, dentro do teu corpo, do teu organismo. Às vezes é hábito inadequado. Também. Então, assim, você vai tem que equilibrar com a oração, tem que equilibrar ali também no corpo e vai, né? Mas qual seria o hábito inadequado? Por exemplo, ter alguma luz no quarto. Na hora de dormir, isso diminui muito a qualidade do sono. Menos com ele, tá? Agora, celular, né? A pessoa com aquela luz azul aqui no celular. Mexer no celular, tem estudos que mostraram que você fazer o uso do celular até 2 horas antes de dormir, você diminui a qualidade do seu sono REM. Caramba! Ou seja, o sono REM, que é o sono responsável pela associação entre as informações. A gente tem o sono NREM e o sono REM. O sono NREM é responsável pelo armazenamento das informações. É o armazenamento cru das informações. É o início do sono que você está falando? Os primeiros momentos do sono são o sono NREM. A gente tem o NREM1, NREM2, NREM3 e NREM4. O NREM3 e o NREM4 são sonos NREM mais profundos. O NREM1 e o NREM2 são sonos NREM mais superficiais. E a gente tem o sono REM também. Que é o que você sonha. É o sonho, exatamente. É o estado onírico do sono. Em qual número que é? No REM. Aí já tá no REM. Já passou do 1, 2, 3, 4 e foi pro REM agora. O sono REM você sona. Rapaz, depois que o cara tem filho, o cara não tem mais esse REM aí, não. Esse REM some. Eu tinha um sono que você não fazia ideia. Quando eu soube assim, minha mulher tá grávida, o REM foi pra não sei onde, cara. Tem que trazer de volta. E esse sono REM, ele é responsável pela memória associativa. Conta a lenda que o cara que descobriu a tabela periódica, o Mendeleev, ele estava há alguns dias sem dormir, tentando encontrar alguma associação dos elementos químicos. Ele acreditava que havia alguma forma daqueles elementos químicos eles se organizarem em uma forma de uma tabela, de uma forma ordenada que fizesse sentido. E aí, conta-se a história que ele foi dormir. E ele mesmo relata isso. Logo quando ele acordou, o que ele fez? Ele colocou aquilo que ele sonhou na tabela, e aí foi descoberta a tabela periódica. E ele relata isso, ele relata, eu sonhei com os elementos dispostos de determinada maneira. Bastou apenas uma correção, pouco mais tarde, e colocar no papel. E aí ele descobriu a tabela periódica. O sono REM, ele tem essa capacidade de fazer a nossa memória associativa. Por exemplo, a criança, ela só consegue, o ser humano, ele só consegue desenvolver a linguagem por causa do sono REM. Por quê? Porque a linguagem, ela depende de associação entre as informações. A gente pode até memorizar as palavras, mas para a gente conseguir fazer a associação entre as palavras, a gente precisa do sono REM, que ele é responsável pela memória associativa, criatividade. O sono REM, por exemplo, ele tem relação com a superação de traumas emocionais, sobretudo se o sonho for relacionado ao trauma vivido. Então o sono, como é que é o sono antes do REM? NREM. O NREM. Se a pessoa fica só no NREM, mesmo que seja o número 4, e não vai pro REM, lascou, né? Ela tem uma dificuldade. Lascou. Se a pessoa tem uma quantidade de sono REM menor, ela vai ter menores benefícios relacionados ao sono REM. O sono REM, ele é um sono profundo. Então, se a pessoa tem pouca quantidade de sono REM, ela vai ter prejuízos, por exemplo, a criatividade, a capacidade associativa, ela vai ter dificuldade de superações emocionais, uma inteligência socioemocional diminuída,
Porque o sono REM tá relacionado a tudo isso. Inteligência socioemocional, criatividade, emoção. Uma vez eu vi que uma das coisas que se faz pra torturar uma pessoa é não deixar. Exatamente. Quando ela tá dormindo. Dormiu. Você espera um pouquinho e vai acorda, né? Bota música, bota luz clara. Exatamente pra pessoa começar a pirar, né? Porque se a pessoa não descansa. A pessoa pira. Teve pessoas que fizeram restrição de sono voluntária pra bater recorde. As pessoas tiveram problemas neurológicos sérios depois. Problemas neurológicos sérios, até demência. Então o sono, ele é muito assim... E voltaram? Quê? Depois de não sei, não sei. Ou ficaram abiloladas. Caramba, como é que a pessoa vai fazer um teste desse? Bater recorde. Tem gente que fica escalando prédio pra filmar e sem nada. Cai e morre. Você sempre quis ser médico? Eu não sempre quis ser médico. Mas... Foi só depois que encontrou o Ítalo. Mais ou menos, porque eu conheci o Ítalo, eu tinha 17 anos. Eu tenho 29, eu conheci o Ítalo quando eu tinha 17 anos. Fui o primeiro paciente da vida dele. Paciente da vida dele. Eu lembro que minha mãe frequenta São Francisco de Paula. E minha mãe, ela tava... Eu tava mal de cabeça, tava dando um pouco de trabalho pra minha mãe, pra ser sincero. Adolescente rebelde? Por aí. Nem tanto também, mas nem tanto, senão eu só vai achar que eu tava fazendo muita... Não, eu tava só... Precisando de um rumo. Sendo um adolescente normal, mas tava dando trabalho pra minha mãe. E aí minha mãe tava indo todo dia. Ela ia à missa todo dia na São Francisco de Paula e ela tava pedindo Nossa Senhora. Como é o nome da sua mãe? Denise. Olha, tá vendo, dona Denise? Coisa boa, olha aí, maravilha. E ela tava pedindo pra um médico, homem, jovem, pra ajudar o filho dela. E ela tava pedindo isso pra Nossa Senhora. Nossa Senhora atendeu. E aí, certo dia, uma moça apresentou o Ítalo pra ela. E aí, depois, a minha mãe perguntou... qual a especialidade dele? Ele é cardiologista. Minha mãe, puxa, tá precisando de um psiquiatra pro meu filho. E aí passou. Aí minha mãe continuou rezando pra Nossa Senhora. Aí certo dia, minha mãe encontra com ele novamente. E aí chega pra ele. Oi, doutor Ítalo. Aí ele, oi, não sei o quê. Papo vai, papo vem. Aí ele, tô indo lá pro hospital que eu vou atender psiquiatria. Ela, você é psiquiatra? Aí ele, sou. Aí ela, preciso de uma consulta pro meu filho. Preciso marcar uma consulta pro meu filho. E aí, alguns dias depois, eles marcaram de conversar na São Francisco de Paula. Ela ficou 2 horas alugando o tempo dele. E ali, logo depois, eu fui na casa dele, que ainda não tinha consultório. Ele com um quartinho lá na sala lá que ele reservou pra consulta na casa dele. Dá licença, Sâmia, vou entrar aqui, bora lá. Criança 1, criança 2, ainda não tinha. Criança 20, não tinha. Não, mas a Sâmia atendia lá também. Sâmia tava grávida do Itinho. A Sâmia atendia lá também, ótimo. Não, e aí você começou a se consultar com ele? Eu comecei a consultar com ele e... De primeiro paciente, com o passar do tempo, foi evoluindo para uma amizade. Hoje o Ítalo é de fato um melhor amigo para mim, uma pessoa que eu converso todo dia, que eu vejo quase todo dia. E passou por uma amizade. E a influência dele na minha vida é inegável. Assim, eu sempre admirei ele como médico, eu sempre admirei ele como pessoa. E quando eu tinha 18 anos, eu tive que decidir qual carreira que eu ia seguir. E eu tava muito na dúvida sobre o caminho a seguir, que é a maior parte dos jovens passa. É difícil você chegar para um jovem de 17, 18 anos e tomar uma decisão como essa, uma decisão de carreira. Poucos são aqueles que sabem, já têm uma maturidade. Eu quero isso. O resto tá se descobrindo ainda. E tem que decidir ali, é bem cruel. E aí eu tomei uma decisão, por falta de maturidade na época, decidi fazer relações internacionais. E aí eu fui pensava até em fazer medicina, mas decidi por fazer relações internacionais. Comecei a faculdade de relações internacionais lá pro 4º período da faculdade de relações internacionais, eu comecei a me arrepender e senti vontade de fazer medicina, só que eu achava que não dava mais tempo. E ali, logo... Não dava mais tempo com quantos anos? Eu tinha 21 anos. Tô muito velho. Eu achava que eu tava velho pra caramba, exatamente. Passou meu tempo. E aí, logo depois que eu tava terminando a faculdade de relações internacionais, eu fui candidato a vereador. Organizei uma campanha, fui candidato a vereador no Rio de Janeiro. Tive uma votação boa. Qual partido? Solidariedade. Por que eu escolhi Solidariedade na época? Porque a gente sabe... Solidariedade? Quem que é o Solidariedade? Não sei quem é o presidente atual do Solidariedade. Solidariedade número 77. Tem candidato ele hoje? A presidência da República, não. Não, aqui o governo? Ao governo também não. Não? Acho que não. Tá coligado com alguém? É de direita, de centro, de esquerda? É um partido fisiológico. É um partido fisiológico. Onde o vento levar? Por que eu escolhi Solidariedade? Porque era um partido que a gente sabe que, na política, se você, por exemplo, está afiliado a determinado partido
e as pessoas do partido percebem que você vai, de repente, tomar a vaga de algum daqueles que eles querem eleger, eles nem mandam a tua candidatura pro TSE e você perde o prazo e não consegue nem se candidatar. Então eu sabia que eu precisava de um partido que pelo menos não me atrapalhasse, era só isso que eu queria. E aí meu pai conhecia uma pessoa dentro do Solidariedade. Aí você pegou lá... E eu fui candidato pelo Solidariedade. Fiz uma votação muito boa, tive 3.500 votos, mas não fui eleito. E aí depois da eleição, eu... Em que ano foi isso? Isso foi em 2016. Aí você 2016. tinha 22 anos? 22 para 23. Apoiava quem pra prefeito? O Solidariedade, na época, não me recordo quem apoiava. Não me recordo quem o Solidariedade estava apoiando. Mas também não tem problema nenhum. Não lembro. Eu não lembro quem o Solidariedade isso apoiou. Aí faltou o som no N-REM. Faltou no som no N-REM. Não, foi o REM. O REM. Faltou o REM. E depois da campanha, eu tive que tomar uma decisão pra minha vida. Eu ia continuar uma vida... E você se formou em Relações Internacionais? Fotomonografia. Não falei porque fotomonografia é algo que eu vou resolver depois que eu terminar a faculdade de medicina pra pegar o diploma, mas não que isso vá... Mas aí você vai ter um outro currículo, né? Não vai atrapalhar em nada, já fez tudo, termina agora. Faz a monografia. Aí eu tive que tomar uma decisão. Ou insisto na carreira política, ou volta aquele desejo antigo de fazer medicina. E aí eu decidi fazer medicina. Fui chamado, inclusive, pelo atual governador do Rio, que na época era vereador, para trabalhar com ele. Ele me chamou para trabalhar com ele. Cláudio Castro, para depois me apoiar a candidatura de vereador. Ele ia vir deputado federal. A ideia dele era fazer mais um mandato de vereador e depois vir deputado. E eu seria apoiado a vereador pelo grupo. Mas eu achei... Ele te chamou para trabalhar com ele? Chamou para trabalhar com ele. Eu achei que eu tinha que fazer algo que dependesse só de mim. E aí eu decidi fazer medicina. Tomou uma boa decisão. Foi a melhor decisão da minha vida. Foi a melhor decisão da minha vida, sem dúvida. Boa decisão. Aí voltou pra estudar, pra prestar um novo vestibular. E aí voltei, estudei durante 5 meses e meio, sozinho em casa, sem cursinho. Decidi que eu ia estudar em casa. E ali, estudei, em 5 meses e meio, eu passei na faculdade e comecei a fazer medicina. Imagina se você hoje não tivesse escolhido, a gente não teria esse livro. Exatamente. Tá vendo? Mas teria esse livro maravilhoso pra gente poder ler aqui e descobrir. Eu vou ler esse livro todo hoje aqui. Eu quero descobrir. Hoje você não vai conseguir ler todo, mas você vai ler muita coisa. O que eu consigo tomar daqui? A vitamina D eu já tenho que tomar. Eu vou procurar o que eu tô tomando. Eu também. Isso aí. Eu vou caçar o que eu tô tomando. Olha, tem um negócio aqui chamado valeriana. Eu já ouvi falar nisso. Teve uma época que eu tomava, que era pra dormir. É pra dormir? Viu como é que eu sei que é pra dormir? Porque eu também. Valeriana, mas adianta mesmo? O cara dorme? Ela não gera o sono, mas ela diminui a ansiedade. Ela ajuda pra você dar aquela relaxada pra dormir. Quando os pensamentos estão muito assim, descobri um negócio maravilhoso aqui. Cúrcuma. Ele já falou do cúrcuma. Agora, a pessoa, por exemplo, você vai ter a suplementação indicada pro que a pessoa tá buscando, né? Eu quero emagrecer, eu quero ficar forte, eu quero melhorar minha depressão, minha ansiedade. Mas não tem suplementação pra emagrecer, não. Vem com essa história, não. Eu acho que tem, não tem? A suplementação pra emagrecer já tá descrita. Com a boca fechada. Não comer. Tem também, não é? Que ajuda a pessoa a emagrecer. É aquilo. O Bertaldo tá certo sobre certo aspecto. Não é a suplementação que vai fazer ninguém emagrecer. Mas, de fato, associado a uma dieta... então toma a bomba, o anabolizante, seja lá o que foi, no malha. Também. Vai ficar gordo, né? A suplementação pra mesma coisa, auxílio no emagrecimento. Portanto que eu coloco suplementação para auxílio no emagrecimento. Porque ela não promove emagrecimento. Porque senão a pessoa acha que vai tomar aquilo e vai ficar porque você tem que pensar na cabeça de uma mulher que quer emagrecer. Se você escrever suplementação pra emagrecer... A pessoa vai ficar tomando isso. Ela toma aquilo ali e diz, eu tomei um negócio aqui, cara, e não deu em nada não. O que aconteceu? Mas não conta que comeu 3 bolos no dia. Exatamente. Então, assim, suplementação para auxílio no emagrecimento de fato funciona. Tem muito profissional que fala, não adianta porque o que adianta é dieta. Claro que o que vai gerar o déficit calórico e vai promover o emagrecimento é a dieta. Mas a suplementação associada à dieta vai potencializar o emagrecimento. Fisiologicamente, a gente tem diversos mecanismos pelos quais, por exemplo, a cafeína auxilia no emagrecimento. A cafeína, ela aumenta a secreção de 2 hormônios lipolíticos, que são noradrenalina e adrenalina. Então, é por isso que eu emagreci. Eu tomo muito café. A cafeína, de fato, ajuda no emagrecimento. Mas é claro que ela precisa estar associada. É um combo, né? É um combo. A pessoa, vou estar sempre no McDonald's, Burger King, sei lá onde, eu vou tomar 1 litro de café, que não vai adiantar. Claro, é um conjunto da obra. Exatamente. Né? Dentro de um cenário lipolítico, que a pessoa tem um déficit calórico, a cafeína vai auxiliar e vai potencializar aquele emagrecimento.
A longo prazo, claro. Não vai ser uma coisa que vai em uma semana fazer diferença, mas em cerca de 6 meses, 5 meses, fazendo uma dieta, a cafeína, no final das contas, ela suplementando cafeína, tendo outros suplementos que auxiliam no emagrecimento, no final das contas, ela vai ter um resultado superior do que ela teria se ela só fizesse. Mas, por exemplo, uma pessoa que ela suplementa durante muito tempo para um monte de coisa boa e que vai ajudar ela. De repente, ela para de tomar aquilo. Ela tem, digamos assim, uma síndrome de abstinência daquilo? Não. Não? Não tem. Ela pode ter uma dependência psicológica em relação ao suplemento. A pessoa ela tem a necessidade psicológica de estar sempre tomando um comprimido. É igual a pessoa que às vezes tem a necessidade psicológica de estar sempre fumando. Às vezes o vício fisiológico já passou, mas ela sente falta daquele desejo, daquele hábito psicológico mesmo. A pessoa pode ter dependência psicológica do suplemento, mas fisiológica, não. Interessante, porque, por exemplo, eu penso que faz bem. E já tem muito tempo significa alguns anos, que todo dia de manhã eu tomo um negocinho de vitamina C. E aparentemente, depois que eu fiz isso, e óbvio, junto com vacina e outras coisas mais, só que só mantive agora a vitamina C. Eu fico menos gripado. Eu não sei se isso é verdade ou mentira, mas eu tomo todo dia aquele negocinho. É verdade. Eu não sei se eu tô dependente do meu Redoxon, sei lá, do que tá de dependente. Ou se aquilo realmente faz um efeito, digamos, que ajude a não gripar. Faz certamente uma parte daquele Redoxon você perde pela urina. Mas com certeza também você tem níveis de vitamina C adequados no seu corpo. Você tem bons níveis de vitamina C no corpo. E a vitamina C, ela é uma vitamina que tem um papel muito íntimo na nossa imunidade. A vitamina C, por isso que a pessoa tá gripada, o pessoal sempre fala, toma vitamina C. Por quê? Porque suco de laranja, vai tomar suco de limão, vai dar limão. A vitamina C, ela tem um papel na imunidade. Então, de fato, você ter níveis adequados de vitamina C no corpo vai auxiliar o seu sistema imune. Mas não dá pra suplementar pela comida? Então, isso é o grande ponto que muito profissional fala. Eu digo isso por quê? Porque exatamente nesse exato momento, o meu nutricionista disse para eu não suplementar nada para eu comer. Eu tenho que comer. E aí ele pega e faz doses cavalares de comida e você tem que comer. E aí? Mas vamos lá. Primeiro, são duas coisas diferentes. A boa alimentação não exclui a suplementação e uma boa suplementação não exclui uma boa alimentação. Por exemplo, como você vai obter 5 gramas de creatina a partir de alimentação? Impossível. É impossível. Como você vai obter 200 miligramas de resveratrol a partir da alimentação? Você teria que tomar 30 litros de suco de uva. Como que você vai obter, por exemplo, bacopa a partir da alimentação? Como é que é? Volta aí. Volta a fita. Se você quiser consumir uma quantidade de resveratrol para ter um efeito fisiológico significativo, você tem que tomar 30 litros de uva. O pessoal do vinho que fala tem que tomar um vinho todo dia lá. Aquilo ali não tem praticamente nada de resveratrol. Gente, não é pelo resveratrol. Não, mas o pessoal disse que uma taça... Atenção! Peguei agora. Pessoal... Aí, pai, se liga aí, pai. Não, o pessoal disse que uma tacinha de vinho todo dia, o cardiologista diz que é importante. Com a palavra especialista no assunto dizendo que é engambelamento. É engambelação? Fala sério. Não é pelo resveratrol. A uva, de fato, tem uma ação antioxidante. Essa ação antioxidante pode auxiliar em algum nível no sistema cardiovascular. Não, mas isso aí deve ser junto do álcool, né? Que vai junto do vinho, né? O negócio é o álcool. Porque não é chupar uva, é tomar o vinho. Então, peraí, vamos lá. Não, gente, um vinho é bom. Mas a pessoa que diz, todo dia eu tenho que tomar lá o vinho. Mas, de fato, eu já vi muito cardiologista dizendo que uma tacinha de vinho na hora do almoço seria fundamental à vida. Deve ser uma pessoa relaxar, né, não? Não, de fato... Não é pra relaxar nada, não. A uva tem uma ação antioxidante. Tá falando de funcionamento de coração, disso daquilo. Diversos compostos bioativos que têm ação antioxidante que vão ajudar em algum nível no sistema cardiovascular. Mas falando especificamente do resveratrol, que é um dos principais ativos presentes na uva, que trazem benefícios, por exemplo, de longevidade, ele traz diversos benefícios para a nossa saúde, inclusive de longevidade. Uma taça de suco uma taça de vinho, um copo de suco de uva não tem quantidade ínfima de resveratrol. Você precisa de 30 litros de suco de uva para você obter uma quantidade suficiente de resveratrol. Então, por exemplo, ou seja, toma o vinho e toma o resveratrol aí. Resveratrol. Não precisa tomar o vinho, suplementa, pô. Resolveu o problema. Essa é a questão. Entendeu? A pessoa quer beber o vinho, também bebe, mas vai suplementar, não é isso? Exatamente. Então, a gente tem, por exemplo, o alimento, a gente tem o suplemento. Como que você vai obter, por exemplo, bacopa a partir da alimentação? Você não consegue. Como que você vai, por exemplo, obter melatonina a partir da alimentação?
eu tenho que consumir triptofano para depois formar serotonina, para depois formar 5-HTP, para depois formar serotonina, para depois formar melatonina. Não tem. Mas pega a capsulinha, bota debaixo da língua. Não, peraí, deixa eu entender onde é que tem isso. Onde é que tem isso? Como você vai obter, por exemplo, cúrcuma em quantidade suficiente a uma concentração de curcuminoides adequados, porque a cúrcuma que a gente suplementa, ela tem 95% de curcuminoides a partir da alimentação. Como que você vai, por exemplo, obter ginkgo biloba a partir da alimentação? Você vai obter ginseng a partir da alimentação. Tem muitos suplementos que a gente não encontra na nossa alimentação. Então, a próxima vez que você estiver com o nosso nutricionista, aí fazendo um podcast, já falei com ele, podcast com ele, aí você fala, teus pacientes lá estão precisando de suplementar, amigo. Olha aí o livrinho aí. A minha nutricionista chama Flávia Ciffer, e ela gosta muito de suplementação. Eu vou, até o dia que eu tiver uma consulta, eu vou levar para ela ver o livro e falar, olha aqui, olha aqui, você gosta de olha aqui, ó, que eu tenho aqui. Para ela poder ver, porque realmente... E ela fala muito sobre isso, da importância, né? E o quanto que isso muda. E foi o que você falou, como é que a pessoa vai beber tudo isso, vai conseguir tudo isso? O que a pessoa tem que comer ao longo do dia para conseguir todos os benefícios? A suplementação é o benefício daquele alimento, né? Exatamente. É claro que, por exemplo, você pode obter quantidade suficiente de vitamina D pela alimentação. De proteína, o que exclua a sua necessidade de suplementar um whey protein pela alimentação. De vitamina C pela exposição à luz solar e pela uma boa alimentação. Vitamina B12 pela alimentação. Mas bacopa você não obtém pela alimentação. E bacopa é um excelente suplemento para melhora na concentração. Você não obtém magnésio suficiente pela alimentação. Por quê? Porque a maior parte dos nossos alimentos, nosso solo, ele é pobre em magnésio. Os alimentos... No Brasil, como um todo, eles são deficientes em magnésio. A gente tem uma epidemia de pessoas com deficiência de magnésio no Brasil. E o que acontece quando você não tem pouco magnésio? A deficiência de magnésio, por exemplo, pode levar a ansiedade, depressão, falta de concentração, insônia. Amigo, quase tudo tá levando pra ansiedade e pra depressão, não tá não? O boleto tá levando, a complicação da vida tá levando. Mas o boleto ele não consegue resolver, não. Mas se é o problema do magnésio, ele resolve, né? Resolve. Pois é. Menos um problema. Aí do boleto você vai lá e não tem que pagar. Mas assim, uma pessoa... Vamos fazer aqui uma receita. Receita, né, de suplemento. Então, levando em consideração a clínica normal de uma pessoa que tem uma vida saudável, que, digamos assim, pudesse fazer 3 vezes por semana de exercício físico, quais são os suplementos que nós deveríamos ter para essa pessoa ter uma vida jóia, maneira, saudável? Depende da queixa dela. Como que a gente norteia a suplementação? Primeira coisa, a partir da queixa principal da pessoa. Doutor, eu tô com muita insônia. Doutor, eu tô com muita ansiedade, indisposição. É a partir do que o paciente traz. Acordo cansado. Então, por exemplo, seria interessante dosar, por exemplo, os níveis de vitamina B12 da pessoa. Dosar os níveis de ferro. Vamos lá, B12. Por que você tá anotando isso? Porque eu acordo cansado. Berto, pelo amor de Deus. Não, eu tô brincando. B12, e aí? A suplementação de B12 poderia ser interessante nesse caso. Suplementação de magnésio poderia ser interessante. Suplementação de quercetina, de rhodiola rosa, que são 2 suplementos que melhoram a disposição, eles melhoram essa percepção de energia. Para o homem, pode ser indicado, por exemplo, a suplementação de Long Jack. O que é Long Jack? Long Jack é um suplemento que ele tem um efeito... Conheço o Jack Daniels. Eu ia falar que Long Jack pra mim parecia... Jack Daniels, mas Long Jack eu não sei o que era. De whisky. De whisky. Long Jack. O Long Jack ele é um suplemento que ele melhora a disposição e ele aumenta a testosterona. Ele tem um efeito positivo sobre a testosterona. Quanto de Long Jack? Long Jack quanto? Sobre a questão da testosterona. Mas ele ajuda de fato na disposição. A pessoa se sente mais disposta, mais enérgica, realmente. Isso você falou que é pro homem, porque tem testosterona. Porque ele mexe na testosterona. Então, essa suplementação pra mulher é mais delicada. Eu recomendo só um acompanhamento profissional. Inclusive, as mulheres têm que tomar cuidado, porque tem muita mulher falando com a voz meio assim, tá um negócio esquisito. Não, mas peraí, olha aqui. Vai malhar tanto, toma muita testosterona, aí começa a nascer pelo, começa a falar grosso. Tem hipertrofia das cordas vocais, já era. Não volta. A voz fica assim pra sempre. Não volta. Uma vez tendo hipertrofia das cordas vocais, a voz não retorna. Caramba. Porque o pelo faz laser, né? Agora a voz dá pra disfarçar. A voz não dá pra disfarçar. Não, mas peraí, só uma coisinha. Nós estamos falando... Você falou do Long Jack, ok. Aí isso aqui mexe com a testosterona do sujeito. Mas isso, se a pessoa suplementar demais isso daqui, não pode chegar naquele nível que você falou do 900 lá e ficar batendo pino, não? Ou seja, o cara chegar no máximo da testosterona que não deveria ter?
passar do nível fisiológico... Isso. Dificilmente vai passar dos níveis fisiológicos com suplementação. A pessoa ela costuma passar dos níveis fisiológicos com hormônio exógeno, ou seja, com esteroide anabolizante, injetado via intramuscular, né? Então com a capsulinha que você mandou de fazer ali não na farmácia de manipulação. Por isso que eu perguntei, a pessoa pode ter uma overdose no sentido de, caramba, eu tô com muito magnésio no organismo e vai me fazer mal. Dificilmente vai passar dos níveis fisiológicos de testosterona. Por exemplo, magnésio. Dificilmente, se você suplementa, por exemplo, entre 300 e 400 miligramas de magnésio por dia, essa dose é absolutamente segura. Quanto você falou? Por exemplo, 300 a 400 miligramas de magnésio. Mas se a pessoa surta e, vou tomar 600 de magnésio. Não vai 700, 800, sei lá, a pessoa surtou e começou a tomar isso. Aí vai dar problema. 600 não vai dar problema. Tá, 700. Tomou 1000. A pessoa surtou e começou a tomar 5 pilulinhas lá daquela lá. 5 pilulinhas de 1000, aí pode dar problema. 5 gramas de magnésio, aí ela pode... Porque, por exemplo, vou falar do cálcio. A pessoa, quando tem pouco cálcio, o osso fica fraco e a pessoa tem que, tomar cálcio, aquela coisa. Mas também se passa do nível de cálcio, a pessoa também enrijece de tal forma que quebra, não é isso? Eu tô falando besteira. Se a pessoa Vamos lá, se a pessoa ela tem uma quantidade segura da suplementação de magnésio, tá ali na faixa dos 300 aos 400 miligramas por dia de suplementação de magnésio. Se ela passa 2.000 miligramas, 1.500 miligramas de magnésio, ela, a longo prazo, não vai ser 1 dia, 2 dias tomando que vai dar problema. Mas ela fazendo isso a longo prazo, vai gerar problema para ela. Mesma coisa o cálcio, mesma coisa a própria vitamina D. Se a pessoa estiver tomando 15.000 UI de vitamina D por 6 meses, ela pode vir a incorrer numa hipervitaminose. Isso que dia? Dia, 15.000 UI. Dia. Se a pessoa estiver, por exemplo, suplementando 2.000, 3.000 miligramas de vitamina 3.000 miligramas de vitamina C por dia, ela a longo prazo ela pode vir a ter algumas complicações. Tem gente que toma 50.000 de vitamina D por semana, não tem? Não, acho que é por mês, né? Por semana. É por semana. Por semana, que aí dá em torno de 50.000 por semana, é em torno de 7.000 UI por dia. Não é uma dose exagerada. Deve ser quem tá com não nível é uma dose baixo, exagerada. Pessoas, por exemplo, se a pessoa tem uma deficiência de vitamina D, é indicado uma dose de ataque inicialmente. Essa dose de ataque, ela pode variar, ela pode ser de 10.000 UI no dia. Pra dar um up, né? Pra dar um up, pra pessoa levantar rapidamente Melhor a vitamina D. Quê? Melhor em quê? A vitamina D? Isso. A vitamina D é boa pra tudo, Bertaldo. A vitamina D é boa pra... Não existe uma célula no nosso corpo que não tenha receptor de vitamina D. Todas as células do nosso corpo têm receptor de vitamina D. Gente, eu não tomo vitamina D há muito tempo. É difícil a gente encontrar... Tem exame de sangue. Eu fiz. Pra ver o que tá precisando. É difícil a gente encontrar uma doença que não tenha relação com a vitamina D. E a vitamina D, além do sol, onde é que a pessoa pode pegar? Em alimento, frutos do mar, de modo geral. Ovo tem alguma coisa, mas de modo geral, frutos do mar. Mas é muito difícil a gente conseguir níveis adequados de vitamina D com o estilo de vida que a gente tem de exposição à luz solar e só com alimentação. A maior parte das pessoas, a gente na nossa rotina, no nosso dia a dia, a gente não se expõe muito ao sol. Não. Até porque dá câncer de pele, até porque dizem para não se expor ao sol. A gente não se expõe. A gente vai, sai de casa, vai pro escritório, vai trabalhar e não pega sol durante o dia. E quando pega sol tem que estar cheio de creme. Protetor. Ou tá tudo coberto, né? Assim. Então, se a gente não suplementa a vitamina D, a gente tem um grande risco de incorrer em deficiência de vitamina D. Por quê? Porque a gente não consegue obter quantidade de vitamina D suficiente pela alimentação. E a gente não se expõe à luz solar. Então, a gente precisa de suplementação de vitamina D. Isso é uma grande discussão dentro da medicina. Qual é a suplementação, nível de vitamina D ideal? Por exemplo, o Institute of Medicine dos Estados Unidos, ele diz que nível acima de 20 nanogramas por ml é suficiente de vitamina D. A Endocrine Society diz que é acima de 30. Eu vou mais nesse cara aí, que o pessoal endocrinologista conhece isso aí. Uma grande parte dos médicos recomenda em níveis entre 40 e 60. A gente sabe que o cálculo que tanto a Endocrine Society como o Institute of Medicine fizeram relacionado aos níveis adequados de vitamina D estão relacionados a fraturas ósseas e aos níveis de paratormônio, que é um hormônio que tem relação com a vitamina D. Se a gente tem níveis baixos de vitamina D, a gente tem níveis altos desse hormônio. Então, eles equilibraram, ou seja, qual é o nível de vitamina D que eu preciso ter para que eu tenha uma quantidade adequada, para que eu tenha níveis de paratormônio adequados. Ou seja, qual é a quantidade de vitamina D que eu preciso ter para que eu não tenha problemas ósseos? A quantidade de vitamina D que precisa para não ter problemas ósseos gira nessa faixa. 30 nanogramas
por ml. Mas para você obter benefícios extraósseos relacionados à suplementação de vitamina D, ou seja, para ir além da questão do equilíbrio da vitamina D com níveis adequados de paratormônio, você precisa de níveis um pouco mais altos no sangue. Níveis em torno de 40 a 60 nanogramas por ml. A gente sabe, por exemplo, que níveis nessa faixa têm um melhor prognóstico de Covid-19. Níveis entre 40 e 60 nanogramas por ml de vitamina D previne o câncer, tem um melhor prognóstico de doenças autoimunes, artrite reumatoide, diabetes mellitus tipo 1. A vitamina D ela tem um grande papel cardioprotetor. Ela melhora a sensibilidade à insulina. Então, se a pessoa tem uma pior sensibilidade à insulina, ela corre mais risco de doenças que desenvolvimento de diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e obesidade. Agora pra você. A medicina precisa estudar mais a suplementação, não acha? Eu acho. Por isso que eu escrevi o livro. Fazer um apelo aí à turma aí da academia. Porque você vê tantos benefícios e tantas coisas, não é isso? Você estava dizendo, a suplementação é para todos. Né? De uma certa forma, todo mundo precisa de uma suplementação. A suplementação é benéfica para todo mundo. Pois todo mundo ou precisa ou se beneficiaria de suplementação. Queria voltar ao diabetes e ao colesterol. O que a suplementação pode ajudar nisso? Tudo. A suplementação, por exemplo, de ômega 3 pode ajudar a reduzir os níveis de colesterol. A suplementação de vitamina D pode prevenir o diabetes, porque ela melhora, por exemplo, a sensibilidade à insulina. A gente sabe que o diabetes está relacionado a níveis aumentados de açúcar no sangue. Por que a gente tem níveis aumentados de açúcar no sangue? Porque a nossa insulina não consegue colocar direito esse açúcar dentro das nossas células. E aí você toma um suplemento Outros suplementos auxiliam, por exemplo, canela. Suplementação de canela. Canela mesmo, que a gente coloca nos alimentos. Suplementação de canela, ela pode ajudar a reduzir os níveis de açúcar no sangue, melhorando a sensibilidade à insulina. O cromo tem relação com a sensibilidade à insulina também. Ele pode auxiliar nessa melhora. Isso é uma alquimia, né? Caraca, mexe aqui, bota ali, vai aqui, mexe lá, Você tem diversos suplementos que vão, por exemplo, ajudar na prevenção do diabetes. Eu falei o que? Vitamina D, cromo, canela, ômega 3. Ele tá anotando. Os próprios adaptógenos, o ginseng também auxilia na regulação dos níveis de açúcar. Eu vou pra consulta na próxima semana, eu já vou com isso aqui tudo mapeado. Olha só, doutor, olha aqui, presta atenção. Fala pro médico ler o livro antes, ler os artigos, senão ele vai falar, isso aí não serve pra nada. Joga essas coisas fora que o suplemento não serve pra nada. Vamos tomar remédio aqui. Gente, funciona. Já falei, funcionou pra unha, não vai funcionar pro resto? Não, funciona. Mas médico é assim mesmo. Eu falo, não, isso aí tá muito alto esse negócio. Já toma isso daqui, toma aquilo lá, toma não sei o quê. Aí já o remédio, o fármaco já direto, né? Não pensa... É a tal daquela história da medicina baseada em evidências. Não sei se vocês já ouviram. Muitos médicos, muitos profissionais falam que a única medicina que funciona é a medicina baseada em evidências. Se repete isso à torta e à direita. No livro, eu coloquei o que não faltaram foram evidências. Só que se a gente fala que a medicina é baseada em evidências, a gente está incorrendo num certo erro aí. Porque a medicina não é baseada em evidências, ela é baseada naquilo que nos torna humanos. Quando chega um paciente na nossa frente com seus dramas, com seus problemas, com as suas preocupações, e que na maior parte das vezes ele não tem ninguém a quem recorrer, senão a gente, é que se percebe que a evidência, a técnica, ela é um instrumento, ela é um meio. Ela não é o que nos move, ela não é o fim. O que nos move é, de fato, o desejo de tirar aquele paciente de um lugar pior e colocá-lo num lugar melhor. É nisso que a gente se baseia. A gente busca a evidência. Mas, acima de tudo, a gente exerce a humanidade. Essa ideia da medicina baseada em evidências... E outra coisa, a medicina baseada... Muito se fala medicina humanística, medicina baseada em evidências, mas para quem? Entendeu? Não sei se vocês entenderam onde eu quero chegar. Eu entendi muito bem. É uma medicina, medicina baseada em evidências, mas pro bebê no ventre materno é também? Uma vez eu fui no médico, um médico bem conceituado, e eu não me esqueço disso. Sabe quando você acorda de manhã? Isso já tem um tempo, né? Não sei se meu primeiro filho era pequeno, não sei. Mas Bertal estava comigo, não sei, talvez ele não vai lembrar, eu acho que eu nunca comentei isso. E eu tava acordando. Sabe quando você acorda assim, pesada, você não consegue levantar da cama? Eu falei pra ele, eu acordo muito pesado, parece que eu tô com aquelas bolas de ferro de presidiário em cada perna, arrastando quando eu me levanto. Você tem que levantar cedo, você tem que ir pra ginástica, mas você... Era como se faltasse alguma coisa. Eu falava assim, mas eu não consigo, eu não consigo, eu acordo e parece assim que é um
peso, precisa o carvalhão, aquele guindaste, né, que a gente vê na Avenida Brasil, pra te levantar, porque eu sentia que eu tava carregando mais coisa ali do que devia, ou faltava alguma coisa. E ele falou isso, a resposta, não, tem que levantar, isso tá com preguiça, isso é preguiça, isso eu não sei o quê. E eu que fui me virando ao longo da vida pra superar isso e pra, né? Superou. Sim, superei. Mas se tivesse passado naquele momento, vamos suplementar com uma coisa aqui que vai te dar um up, que você vai se sentir melhor, que isso vai te ajudar a você não levantar cansa. Porque tem muita gente que levanta, assim, caraca, eu tenho que levantar aqui, exaustão. Eu escuto várias pessoas falando isso. E que você pode suplementar e a pessoa fala assim, às vezes é um negocinho, que eu sei lá qual é o nome dos suplementos que fazem isso, mas que a pessoa, caramba, eu tô acordando mais bem disposto, eu tô melhor pra começar o meu dia. Né? Foi isso, ouvi depois que eu escrevi o livro, eu recebi muito relato disso. Às vezes a gente tá com uma indisposição, não consegue se levantar da cama, por quê? Porque o sono tá com qualidade ruim. A gente, por exemplo, tem um suplemento que ajuda a melhorar a qualidade do sono. Às vezes a pessoa tá com deficiência orgânica mesmo, deficiência de B12, e a pessoa não consegue mesmo. A pessoa não consegue mesmo. Faça, né? Ela vai se esforçar. Vai ter boa vontade, vai ter tudo, vai querer levantar e fazer. Parece que é preguiça, né? Mas não é. Nem sempre é preguiça. Nem sempre é preguiça. Isso eu queria dizer, exatamente é isso. E aí vem o médico e fala, isso é preguiça, levanta. A pessoa não tá trabalhando direito, não tá estudando direito. Eu pego o pessoal, por exemplo, tem muito jovem que me segue no Instagram. Tem muito jovem que me segue no Instagram, estudante de medicina, ou que é estudante da área da saúde, que é uma parte do pessoal que me segue estudante de medicina ou da área da saúde. E o que eu recebo constantemente, a gente falando, Gil, eu não consigo me concentrar. Gil, eu não consigo estudar. Isso tem uma relação, uma causa não orgânica. Às vezes a pessoa fica ali o dia inteiro no Instagram, um estímulo atrás do outro, o cérebro se vicia a estímulos rápidos. E quando ela chega pra ler um livro monótono, chato, que ela tem que ficar ali 3 horas se concentrando, o cérebro dela tá viciado em estímulos rápidos o tempo todo. Ela não vai conseguir se concentrar. Perde aquela capacidade, porque treinou pro outro lado, né? Exatamente, tá viciado. Mas às vezes também é uma questão orgânica. É uma deficiência de magnésio. A deficiência de magnésio gera dificuldade de concentração. É uma deficiência de B12, a pessoa tá exausta. As pessoas esquecem que o nosso neurônio também é uma célula. Se a gente não nutrir o nosso neurônio adequadamente, ele não vai funcionar de forma adequada. Ele precisa de ATP. Ele precisa de glicose. A mitocôndria precisa estar funcionando. Você falou em mitocôndria? Eu me lembrei. Meu Deus. Que a Flávia fala sempre na tal da coenzima Q10, que é importante porque é o alimento. Vê se eu aprendi. É o alimento da mitocôndria? Falei certo? Exatamente. A coenzima Q10. A coenzima Q10, ela participa ali da geração do ATP. A coenzima Q10, que é o biquinônio, ela participa da formação. São aquelas 4 gotinhas que eu tomo no almoço? Você pergunta pra que é isso, entendeu? Você faz 4 jatinhos. Não, jatinhos não, são 4 gotinhas. Olha só, sem querer. Ainda sobre a evidência, e homeopatia. Por exemplo, nós temos um médico homeopata que é um top de linha, entendeu? O sujeito, eu digo que ele é o meu pajé. Ele brinca e fala isso. Eu digo que não é um médico. Ele fala pra ele, você é o meu pajé. Você é o meu pajé, porque assim, ele me dá um papelzinho branco, e você abre aquele negócio, joga na língua. Aquele pozinho, porque ele é unicista, ele não é pluralista. Todos são iguais, tá certo? E aquele troço funciona. O que pingaram ali, eu não sei. Mas aquele negócio funciona. E não é por sugestão. Então, eu vou dizer uma coisa. Por que não é por sugestão? A nossa terceira filha tava com uma coisa chamada molusco contagioso. Aquelas bolinhas, né? Que dão, pra quem não sabe o que é molusco contagioso. Você não pega, né? Mas são umas bolinhas que dão e que você vai no dermatologista, explicando pra quem pode não saber, né? E aí, vai com uma cureta e vai tirando cada bolinha e faz uma feridinha. Aquilo dói. A criança, ela tava com 5 anos. É de uma pele muito alérgica. E aí, eu virei pra dermatologista e falei assim... eu falei, dá pra não fazer nascer o negócio? Vamos tomar um remedinho pra não nascer? Ela falou assim, Kênia, não existe remédio pra não nascer. Não tem. A medicina não encontrou remédio pra não nascer. Aí a gente ligou pro pajé. Pro nosso homeopata. E ele falou, Kênia, dá isso aqui pra ela. Ela não sabia o que estava tomando, porque ela tinha 5 anos. Ela não sabia se era placebo, se não era placebo. O que estava tomando? Toma aqui um pozinho, abre a boca, vai, toma. A cara nem percebeu o que estava tomando. Nem percebeu. Acabou o negócio. Ela nunca mais teve molusco contagioso. Então, assim, não é dizer assim, é sugestão, agiu na cabeça, ela não sabia o que estava acontecendo ali. E realmente o negócio funcionou. Evidência. Eu falei, gente... Esse é o problema. Quando eu falei da medicina baseada em evidências, existe uma questão retórica aí. Mas que está dizendo que o importante é evidência. Mas o ser humano ele se orienta no mundo a partir da linguagem.
A linguagem ela faz parte da própria orientação nossa na estrutura da realidade. Então, se a gente fala que a medicina é baseada em evidência, a gente está tirando todo aspecto humano ali da medicina. Esse é meu ponto. É verdade. E se só serve, só funciona, só pode ser utilizado aquilo que tem estudo duplo cego, randomizado, que tem meta-análise, peraí, tem muita coisa que funciona que não tem isso. Se você for visitar uma tribo indígena, tem muita coisa. Ele vai te dar uns negócios para tomar e você vai ficar bom em 2 minutos e não tem esses estudos aí, não. Por exemplo, homeopatia. Homeopatia eu nunca estudei. Nunca estudei homeopatia. A gente não aprende nada disso na faculdade. Nunca foi um assunto que eu me interessei. Mas eu não vou dizer que não funciona. Eu simplesmente não sei. Funciona. Eu acredito que funciona. É tipo acupuntura. Exatamente. Como é que você fala que não funciona aquele negócio, gente? Você bota uma agulha que funciona, lá mas, assim, no pé e passa a cabeça. Funciona. Eu acredito que se não funcionasse, não teria essa especialidade médica, não teria tanta gente passando. Ai, meu Deus, quase caí. Assim, para uma coisa muito urgente, por exemplo, o sujeito tá com pneumonia. É claro. Vambora claro. pegar, enfiar um antibiótico nele, exatamente, isso e aquilo. Antibiótico. Ok. Na hora, e vamos tratar. Não dá pra ficar tratando a pneumonia com homeopatia. Fica exatamente. tomando aquela bolinha branquinha, 3 bolinhas por dia. Não dá. Mas, certas coisas assim, que a Kênia descreveu, e que eu já tratei também, outras, tantas, é impressionante como esse troço funciona. Exatamente. E falta evidência. Por exemplo, não tem evidência nenhuma de nada. Faltava muita evidência para boa parte dos tratamentos que estavam funcionando para a Covid-19. Tem uma pessoa que é muito boa para falar isso, que é o Guilherme. Não sei se você conhece o Guilherme Pett, um médico que fala sobre tratamento, síndrome pós-Covid, e falou muito durante a pandemia sobre tratamento para o Covid, e tudo isso não estava relatado em evidências. Até porque a Covid é tudo muito novo. É tudo muito novo, não tem como você ter evidência. Mas ele dizia o que para a Covid? Ele é a favor do tratamento precoce. Ele é a favor do tratamento precoce para a Covid-19. E assim, se só serve aquilo que está em estudo, randomizado, duplo cego, placebo controlado, aquilo que está baseado em evidência, você amputou uma boa parte da medicina daí. Você amputou uma boa parte da medicina. E tem muita coisa prática que não tem evidência e que a gente sabe que funciona. A gente tem alguns suplementos, outros tem bastante evidência, mas tem muitos que não tem muita evidência e que a gente sabe que funciona. Por que não tem evidência? Porque não tem interesse da indústria farmacêutica também em criar evidência. Vamos lá. Aí a gente vai entrar num outro problema mais grave ainda. Exatamente. Né? Se a gente pega, por exemplo, a bilheteria do Star Wars, que foi a maior bilheteria da indústria cinematográfica. Ela, em 40 anos, ela renderia cerca de 4 bilhões. Ela rendeu cerca de 4 bilhões. 40 anos... 4 anos, desculpa, não foi 40 não, foi 4 anos, ela rendeu cerca de 4 bilhões. Um remédio chamado Zolpidem, 40 não, foi 4 anos ela rendeu 4 bilhões. Um remédio chamado Zolpidem, ele rendeu em 2 anos 5 bilhões para a indústria farmacêutica. Um medicamento para auxílio no sono. Um medicamento. 5 bilhões. 5 bilhões, mais do que a maior bilheteria da indústria cinematográfica renderam em 4 anos. Isso aí Agora, também tem que ver quais são os interesses da indústria, né? O que também já teriam evidências, talvez remédios que poderiam estar por aí, e sabe lá Deus por que tal, por que não. E um medicamento, vou falar aqui pra vocês, é um medicamento que existem estudos mostrando muitos malefícios associados. Existem estudos relacionando, por exemplo, o Zolpidem ao aumento do risco de câncer. Aumento da incidência de câncer por pessoas que faziam uso desse tipo de medicação. Podem existir outras associações, como, por exemplo, a pessoa que fazia uso dessa medicação já havia um problema prévio de sono e, por conta desse problema sério de sono, aumentou a incidência do câncer, não necessariamente pelo uso da medicação. Poderia, mas fato existe uma correlação aí. No mínimo, esse remédio ele precisa ser mais estudados os malefícios relacionados a essa medicação. E não é feito. Se a pessoa suplementasse ao invés de tomar um remédio, ela não teria esse efeito colateral e poderia obter muitos benefícios, né? Exatamente. E também, se ela fizesse o melhor tratamento para insônia, problemas relacionados ao sono, é o que se chama teoria cognitiva comportamental para insônia. É um tratamento comportamental. Ou seja, a mudança de hábitos, é uma série de exercícios. E aí o médico do sono, a medicina do sono, tem toda uma orientação para o tratamento relacionado ao sono. Associado a isso, pode fazer uso da suplementação. Agora, esse é o ponto. Existem certas medicações, a indústria farmacêutica tem um poder tão grande
que ela faz uma certa pressão na produção científica. Ela tem uma pressão financeira na produção científica que ela direciona até o resultado disso. Esse é o ponto, entendeu? Um medicamento mais do que a maior bilheteria da indústria cinematográfica. Que foi a campeã, né? Que foi a campeã mas a indústria também farmacêutica, ela é muito refém também de não poder vender o que não está comprovado cientificamente, não. Mas ela que financia os estudos, aí que tá o ponto, entendeu? Ela que financia os estudos e tem interferência no resultado. O resultado. Esse que é o ponto. Quando a indústria financia o estudo, ela pode direcionar o resultado. Por que não interessa estudar homeopatia? Você vai ver que aquele pozinho é baratinho, e que faz um efeito. Quer dizer, logicamente que é diferente, depende do que é pra tomar. Não tô dizendo que faz efeito pra todo mundo, nem que vai ser 100% em qualquer coisa que você tenha. Mas ajuda em muitas coisas e o preço Mas talvez se já tivesse colocado esses 5 bi em estudos da homeopatia, a homeopatia já poderia estar muito mais avançada e industrializada. Sim. Eu já fui médico. A homeopatia é quase uma coisa manipulada num negocinho pequenininho. Sim. Você não tem... Por exemplo, qual é uma fábrica de medicamentos de homeopatia de larga escala? Não tem. Eu já fui médico uma vez e falou assim, fui levar as crianças. Tá dando o quê pra ele? Tá tomando isso, tá tomando também homeopatia? Então não tá tomando nada, não. Aí eu... Eu fiz assim... A indústria farmacêutica... Eu falei, eu não vou nem discutir, né? Eu falei, tá bom, você não tá tomando nada. A indústria farmacêutica não tem interesse em financiar aquilo que não é lucrativo. É tão simples. Se homeopatia, suplementação, tratamentos não medicamentosos... claro que não vai haver incentivo financeiro para isso, porque não gera lucratividade, entendeu? Aquele médico, o Dr. Rashid, Ítalo Rashid. Ítalo Rashid, gosto muito dele, já fiz live com ele. Ele tem uma linha, assim, boa também para esse outro lado, não tem? Exatamente, ele fala muito sobre isso. Ele fala muito sobre esse contraponto em relação ao uso indiscriminado de medicações. É claro que a gente não tá falando aqui que medicação não é importante, que medicação não é boa, mas não é negar o uso da medicação, claro. Mas é direcionar o uso da medicação para quando for necessário e ter outras ferramentas adicionais para que você possa associar a medicação, diminuindo a necessidade das medicações, sobretudo aquelas que geram efeitos colaterais e malefício aos pacientes, entendeu? Não é negar a medicação, é ter outras ferramentas, é poder evitar o uso da medicação, prevenir, tratar, cuidar da saúde para você evitar o uso da medicação. Esse é o ponto. A gente tem uma medicina de apagar incêndio. A suplementação, ela não é um remédio, né? Ela é exatamente não sei se eu posso falar assim, a essência do alimento que vai te fazer bem. É isso? Exatamente, é o composto bioativo. Exatamente, do alimento. Então, quando você está suplementando, você está como se estivesse assim, tô comendo muito disso, tirando o melhor desse alimento, desse, para não ter que ficar... Exatamente. De remédio. Evitar o uso da medicação. Mas não evitar o uso da medicação porque não quer tomar a medicação quando necessário. Não, evitar o uso da medicação porque vou cuidar da saúde. Vamos suplementar direito, vamos cuidar da alimentação para que a gente evite ficar doente e possa evitar até incorrer no uso de medicação exagerada e colher aqueles efeitos colaterais. Você pega, às vezes, eu recebo lá no hospital, às vezes, quando estou atendendo no internato, tu vê uma senhora que ela chega pra você, ela tá tomando uma lista de remédios, tu vai olhar, tem uns 10 medicamentos, um pra pressão arterial, o outro pra dormir, o outro pro colesterol. O outro pra acordar. Mas isso aí é a regra, né? É a regra. Isso é a regra. É a regra. Isso e ninguém dá, às vezes, uma orientação pra ela pra como ela pode cuidar da saúde dela. Exatamente, isso aí que você está descrevendo é a regra. Não, se a pessoa... É porque assim, se der, cuidar da saúde falando assim, olha, você precisa se exercitar, a pessoa, comer bem, não fumar, não beber, não adianta só isso, né? Cuidar da saúde, você está dizendo exatamente isso. Olha só, deixa eu ver se é exame de sangue, tá faltando isso, é o B12, é o magnésio, é o não sei o quê. Qual a sua queixa? Ouvir o paciente, porque muitas vezes o paciente não é escutado. Exatamente. Foi o que eu falei. Às vezes o paciente só quer ser ouvido. Não é nem examinado, né? Às vezes o paciente... Ninguém pega e ninguém. Às vezes o paciente vai no consultório, ele não tá com problema nenhum. Às vezes ele vai no consultório porque ele precisa de alguém pra ouvi-lo. Muitas vezes eu já recebi paciente no hospital e o paciente só quer ser ouvido. Não tem queixa nenhuma. O que você tem? Ele não sabe descrever. Ele tem dificuldade de escrever. Não tem ninguém pra conversar, não tem ninguém pra falar. Isso não é só consultório de psiquiatria, não. Às vezes o paciente chega em consultório de geriatria, às vezes o paciente chega em consultório de GO, às vezes consultório porque quer ser ouvido, porque precisa
não consegue descrever ali em palavras direito o que tá acontecendo com ele. Tu olha assim, tu fala, esse paciente precisa de alguém para ouvi-lo. Tu percebe isso muitas vezes. E não tem ninguém para orientá-lo. Esse é o ponto também. Quando a gente está falando de relacionado à medicação. O paciente chega, tô com problema de sono, o médico já vai e taca Rivotril. Não tenta orientar de algum modo, evitar aquela medicação de algum modo, sabendo que aquela medicação tem inúmeros efeitos colaterais. Não tenta evitar a medicação. Já taca É mais fácil também, né? Já taca a estatina, por exemplo, para o paciente. A gente sabe que a estatina diminui os níveis de coenzima Q10. Não suplementa coenzima Q10 porque não sabe que a estatina diminui os níveis de coenzima Q10 e a coenzima Q10 é importante para o paciente se sinta enérgico. Aí, o paciente toma a estatina, diminui os níveis de coenzima Q10, se sente cansado, chega no consultório e fala que está cansado. O médico acha que ele está cansado porque ele não consegue dormir direito. Ele taca o Rivotril, que vai piorar, vai gerar uma série de outros problemas do paciente, como, por exemplo, problemas de memória. Vai gerar problemas de maior cansaço. O paciente vai acordar mais cansado. Por quê? Porque o Rivotril, ele ceda o córtex cerebral, não permite um sono reparador. E aí você entra numa bola de neve. Um problema atrás do outro. Aí vai tomar um terceiro remédio. Vai tomar um terceiro remédio, um quarto remédio, e assim quando você vê, você tá com uma pilha de remédio. Não é negar a medicação, mas é saber aplicar de maneira correta, de maneira prudente, saber orientar o paciente, saber ouvir, saber ter outras ferramentas que possam auxiliar, ter uma noção de nutrição. O médico precisa ter uma noção de nutrição. E a gente não aprende nada disso na faculdade de medicina. O médico precisa ter uma noção de suplementação, porque ele precisa poder ter algumas ferramentas auxiliares que podem evitar o uso de muitas medicações, tanto no sentido de prevenção como no sentido de tratamento. Ou, se não evitar o uso da medicação, pelo menos reduzir a dose daquela medicação, que tem efeitos colaterais para o paciente. Mas, por exemplo, nessa mentoria que você faz, os cursos que você dá, você tem conseguido avançar com os seus colegas para que se crie uma nova mentalidade? Totalmente. Totalmente. Principalmente no lado humano. Que esse é um dos maiores focos da minha mentoria. Na minha mentoria eu não falo nada de suplementação. Na minha mentoria eu quero formar, de fato, médicos comprometidos com aquela alma que vai estar ali na frente do consultório deles. É claro que eu ensino todas as questões práticas relacionadas à construção da autoridade durante a faculdade de medicina, mas, sobretudo, eu quero que eles consigam ser médicos humanos, que eles consigam ser médicos virtuosos, que eles consigam ser médicos que, de fato, acolham aquela alma que está ali na sua frente. Esse é o meu principal objetivo mesmo com a mentoria. Tanto isso é fantástico. Sério, isso é fantástico, porque eu vejo as faculdades preocupadas em essa pessoa que a pessoa parece um objeto. A pessoa é um objeto. Você vê, olha o olho, você tá branco aqui, isso aqui, como é que tá o batimento cardíaco, mas e o todo? Ali é muito complexo, muito mais do que, né, isso que você tá vendo aqui. Tem toda essa complexidade, então é fundamental isso que você tá fazendo. E na minha mentoria, isso é fundamental. E eu vejo o pessoal da minha mentoria, o pessoal que tá acompanhando a minha mentoria, vocês ficam bobos de ver. A galera lá, verdadeiramente... Alguns entraram no jeito... Tem um garoto lá, por exemplo, que eu acho curioso. Ele entrou com cabelo azul, corte na sobrancelha, brinco aqui, perdido, sem saber pra onde ia. Agora o garoto comprometido, estuda bem, tá sem cabelo azul... Garoto, é normal, né? Tá direito, assim, tá estudando, tá buscando ir à missa, tá buscando fazer leitura espiritual, tá, de fato, entendendo o sentido e pelo que ele estuda. Ele estuda agora, não só para passar nas provas, mas sobretudo para o paciente que ele vai receber. Ou seja, eu tento na minha mentoria dar um norte verdadeiramente humano ali e construir de fato a personalidade de médicos comprometidos com a alma, médicos de almas mesmo. Não só médicos que saibam tratar o paciente do ponto de vista técnico. Isso ele vai aprender na faculdade. A técnica é o mínimo, como eu falei. A gente precisa ter um olhar, de fato, caridoso. Isso é muito legal. Você quer saber... Porque, assim, esse homeopata, o Pedro Paulo, ele é pediatra. Então, ele no serviço público, ele atende, acho que um dia, ele vai no hospital público e ele atende na pediatria, né? Ele faz no consultório a parte da homeopatia. E ele falou assim, Kênia, eu briguei no hospital... Eu não sei qual hospital público que era. Não sei se era o Hospital da Lagoa, sei lá qual é o hospital. Ele falou assim, eu escondia uma cadeira
Tinha a sala do médico. E eu escondia 2 cadeiras num local que eu combinava com um segurança para eu botar na sala. No dia que eu estivesse lá, eu botava para o paciente sentar, e geralmente vinha acompanhado com uma pessoa, se tivesse sentar, e ele conseguia olhar para a pessoa e falar, fala para mim, o que você tá... Porque assim, o médico aqui, prescrevendo, o paciente em pé, dizendo a queixa. Aí ele falou assim... Pois é, um absurdo. Ele falou assim, eu sei que eu tenho muita gente para atender, mas eu minimamente precisava. Senta, me fala, o que você tá passando? O que você precisa? No que eu posso ajudar? E ouvir aquela pessoa. Então, é isso que você tá falando, ouvir a pessoa. Isso aconteceu comigo. Não tratar a pessoa como um objeto. Posso te contar? Né? Como é que aconteceu comigo? Com quem que aconteceu? Eu tinha tomado um tombo, e aí eu tava com uma dor no joelho. E doía muito o meu joelho de verdade. Eu tomei um tombo num local que era de cimento. Então, eu passei um dia com aquela dor e aí eu fui ao hospital. Aqui no Rio de Janeiro. E aí, o médico não me examinou. Ele só me olhou. Aí ele fez assim, ele apertou assim. Fez assim, em cima do meu joelho. Lá também. Deu uma fichinha, me mandou entrar numa sala lá. Daqui a pouco vem um cara, corta a minha calça de baixo até em cima, me engessa a perna inteira, me dá uma injeção no braço e me mandou embora. Mas não tirou raio-x? Nada. Que isso, gente? Ele nem explicou. Nada. E eu nem podia ir embora. Eu tive que contratar o cara da ambulância para dirigir o meu carro para poder ir para casa. Que doideira. É isso que eu falo. Isso antes da gente casar, porque eu não me lembro de você de gesso. Foi antes de casar. Pois é. Entendeu? Pra você ver, eu tava com uma dor no joelho, se não me falha a memória, era o direito. Eu não sei mais se era o direito ou o esquerdo. Eu sei que eu não conseguia dirigir. Né? E ele só fez assim, ele olhou, apertou assim, tá, pode esperar ali. Vem um cara, me engessou até a virilha, tá certo? Mas ele tava com raiva de alguma coisa. Deixa eu ser. Ele me deu uma injeção, sei lá de quê, da época, pra dor. Eu não tinha essa dor toda pra tomar isso. E me mandou embora. E eu tive que contratar o cara da ambulância pra me levar em casa. Certo dia eu falei pro pessoal lá da mentoria algo que eu acho que entrou no coração deles mesmo. Eu falei, olha só, chegou um paciente no teu consultório, tu tem que olhar pra ele, fazer todo o esforço do teu coração pra olhar pra ele como se fosse o próprio Cristo ali na sua frente. Você tem que conseguir, mesmo no teu dia mais difícil, que você passou pelo teu problema mais complicado, ser capaz de não olhar pra dentro de si nem por um segundo. Ser capaz de olhar o tempo todo o problema do paciente. Quando isso acontecer, você vai perceber que você se tornou um médico de verdade. No teu dia mais difícil, na tua dor mais complicada, você conseguir ser capaz de olhar o tempo todo pro paciente. Presença total ali no teu trabalho, naquele paciente que tá ali na sua frente precisando de você. Mas você tem isso aí. Você sair de si, né? Você deixar os seus problemas, tudo que você tá passando, o que eu tenho que fazer, o que é aquilo, e se dedicar... E conseguir olhar verdadeiramente para aquela pessoa. Porque você tem alunos que não são cristãos. Por incrível que pareça, todos são. Okay. Não sei se é porque meu perfil já selecionou de algum modo. A pessoa olhou e falou, opa... Todos são cristãos. Todos são cristãos ali. Todos são cristãos. E mesmo que não fosse, eu falaria isso da mesma modo, porque é a verdade. Assim, eu acho que mesmo que não fosse, quem tivesse ali ia acolher aquilo ali, ia acolher aquilo ali no coração. Se é um judeu, fala assim, então você pensa em Deus, né? Você pensa em Deus. Ele ia acolher aquilo ali. Ele ia acolher aquilo ali. O João, o neurologista, teve aqui, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. E bem legal no podcast que ele fez com a gente. Ele disse assim, você imagina você na época de Jesus, e você indo falar com Jesus, fala, Jesus, eu tô aqui, eu vim trazer um problema. E Jesus assim, fala, mas eu tenho que falar com a minha mãe, que eu tenho que fazer aquela mesa lá que meu pai me ensinou. Meu pai ensinou a fazer uma mesa de madeira. Mas Jesus, sei... Você tem que fazer o quê? Essa mesa tá lisa, que ele fez a mesa, que o pai ensinou, né? Fala, tá bom. Aí ele falou assim, olha, é inconcebível isso, né? É isso que você tá falando. É inconcebível. É você não prestar minimamente atenção naquela pessoa e devolver um pouco pra ela ali daquilo e falar, fala. Exatamente. O que você precisa me dizer? A medicina, ela pressupõe um olhar pra fora. Pressupõe um olhar para fora. Você não tá olhando para um cálculo, você não tá olhando para um projeto, você não tá olhando para nada que não uma pessoa.
ela pressupõe um olhar que sai de si e vai em direção ao outro. Então, se você não consegue exercitar isso... E já com fragilidade. E outro que está numa situação necessariamente frágil. E ninguém vai pro médico... Exatamente. Você não é bem ótimo. Ele vai necessariamente... O paciente vai pro médico necessariamente com alguma ausência. Às vezes não é uma doença, às vezes é uma ausência emocional. Claro. Às vezes ele quer um ouvido, mas ele vai necessariamente pro médico com alguma ausência. E você precisa ser capaz de preencher ali, não só com seus recursos técnicos, mas com tudo que te faz ser humano, aquela ausência que falta no teu paciente. Isso é ser médico. Então, isso eu tento trazer muito na minha mentoria para eles também. E eu percebo uma evolução muito grande. Eu pedi para eles fazerem outro dia um caso clínico. Eu pedi para eles montarem um caso clínico, não um caso clínico técnico, um estudo de caso, na verdade, né? Um estudo de caso em que eles trouxessem um caso em que o estudante se formou e ele cometeu diversos erros ao longo da carreira dele. Quais foram os erros e que os outros pontuassem aqueles erros. Ou seja, fizeram um exercício mesmo com eles. Quais foram os erros e eu pedi para eles colocarem erros sutis. A maior parte dos erros que eles conseguiram enxergar eram erros morais do médico. Eles deixaram passar o erro financeiro, eles deixaram passar o erro técnico, mas os erros morais eles conseguiram pontuar bem. Por quê? Porque a gente percebe que isso, mesmo aquelas pessoas que não estavam com isso tão bem construído, tão bem consolidado, a gente conseguiu, graças a Deus, entregar isso e completar isso que faltava na maior parte deles ali na mentoria. Então, mesmo que eles de hoje para amanhã não consigam implementar muita coisa do ponto de vista prático, o principal já conseguiu. Tenho certeza que no futuro, quando for atender um paciente, o paciente vai sair do consultório e falar, caraca, que médico bom. Nem sabe se tecnicamente se é o melhor médico do ponto de vista técnico, mas vai sair dali, cara, que médico bom. E a gente mesmo, quando a gente vai no médico, por exemplo, se eu vou num oftalmo, eu não manjo muito de oftalmologia, não é a especialidade que eu vou fazer, se ele entrar numa especificidade técnica ali, eu não vou saber se ele é um bom médico do ponto de vista técnico, mas se ele me atender bem, se ele for um médico que de fato consiga debruçar ali todo o interior dele pra, de fato, ajudar o paciente que está ali na frente dele, eu vou sair do consultório e vou falar, cara, que médico bom, que médico atencioso. E eu mesmo, assim, eu vou no médico, os médicos que eu conheço, que eu recomendo, são todos médicos que eu sei que vão conseguir, de fato, atender o paciente bem, que vão conseguir, de fato, olhar para o paciente ali e tentar olhar como o próprio Cristo olharia para eles. É isso que eu acho que falta tanto na preparação do estudante de medicina. A sua mentoria é muito legal, porque eu já tinha um tempo que eu estava observando isso, que as faculdades não ensinam isso. Nada. Não. Então, você é uma humanização, né? É assim, um olhar e ver que é um ser humano que está ali, que você precisa parar e que falta na faculdade. Agora, isso serve para nutricionista, isso serve para... Isso é para todo mundo. Exatamente. É aquilo que eu falo, se você não encontrar sentido no teu trabalho, você não vai encontrar sentido nenhum na vida. E se você não encontrar sentido em qualquer trabalho digno e honesto, você não pode encontrar sentido no teu trabalho. Você tem que encontrar sentido desde o teu trabalho, esteja você no consultório mais chique da cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, mas encontrar sentido também em limpar a privada suja se for necessário, porque é um trabalho digno. Então você tem que encontrar sentido no trabalho, não pelo que o trabalho te traz. Porque o trabalho não está aqui para satisfazer as necessidades pessoais nossas, mas para entregar algo que falta na vida do outro. O trabalho tem três objetivos: melhorar a si, melhorar o próximo e ser uma forma de amar a Deus. Tão simples quanto isso. Se você não encontra sentido nisso, você não vai encontrar sentido de trabalho nenhum. É isso aí. Isso parte também, isso parte também da medicina. Às vezes você vai estar num lugar que você não vai ter condições boas de trabalho. Você vai, às vezes, o contrário. Você vai ter paciente que vai te tratar mal. E aí, por isso você vai ficar rabugento com o próximo paciente? Você vai atender mal esse paciente? Não. Você quebra ele fácil com amor. Na maior parte das vezes, tu quebra ele fácil, assim, com amor. Exatamente. Todo trabalho feito com amor, ele tem um resultado diferente. Seja limpar o chão. Eu sempre falo isso, gente. A pessoa meu serviço aqui é limpar o chão. Se eu limpar o chão com amor, se eu fizer aquilo de uma forma verdadeira, bem feita, vai fazer a diferença. E mesmo para as pessoas que não têm muita oportunidade, por exemplo, a pessoa que, às vezes, o contato dela com pessoas é pequeno. Um porteiro, por exemplo, ele não tem tanto contato com as pessoas que cruzam ali o dia a dia dele. Ele abre a cancela, fecha a cancela. Passa até muita gente, mas não consegue fixar. Mas às vezes ele
dá um bom dia, dá um sorriso, faz alguma forma que tu percebe que, cara, aquilo ali na vida de todo mundo ali vai fazer alguma diferença. Lembro o rapaz lá do elevador lá da faculdade, todo dia que a gente, do hospital lá, do Albert Schweitzer, todo dia que a gente subia o elevador, ele fazia uma piada. E ele tava sempre de bom humor. Ele ficava o dia inteiro, 8 horas ali naquele elevador, em pé na maior parte da vida. Ele sempre fazia uma piada. Às vezes as piadas sem graça. Mas, cara, esse cara entendeu o sentido de santificar o trabalho. Ele tá sempre sorrindo, tá sempre de bom humor, tá sempre fazendo uma piada. A gente, às vezes, cansado, chega lá em cima, no último andar, fica um tempão na fila esperando pra subir o elevador, mas chega lá no último andar rindo. Esse é o sentido do trabalho, verdadeiramente. Você faz residência lá? Não, então, a residência ela é depois da faculdade de medicina, da formação. Eu faço internato, que é o estágio obrigatório da faculdade. Então eu já passei... Quando é que você vai poder atender efetivamente? Depois que eu me formar. Não, então depois dos 12 períodos... Dos 12 períodos. Aí, mas antes de fazer a residência, você já pode? Já pode atender. Eu, particularmente, eu não pretendo fazer residência. Eu pretendo fazer especialização, pós-graduação e depois fazer a prova de título. Você não tem obrigatoriedade de fazer residência. Não? Não. Eu achei que fosse obrigatório. Eu também. Você não tem obrigatoriedade de fazer residência. Residência quanto tempo? Residência depende da residência. Tem residência dos 2 anos, tem residência que são 3, residência que são 4. Você tem que fazer, às vezes, uma residência clínica médica antes pra fazer. E você não vai mudar, tipo, pra endocrinologia, pra outra coisa? Tá certo que é... Tô certo que é psiquiatria. Não, cara, depois do Ítalo, ele não vai mudar. Depois que o Ítalo encontrou ele, não vai mudar. Depois que a mãe dele rezou pra encontrar o Ítalo, não vai. E você faz os 12 períodos da faculdade de medicina, depois você já tá apto a atender. É claro que você faz os 12 períodos da faculdade de medicina, você ainda não tá, na maior parte das vezes, 100% preparado do ponto de vista técnico. Claro que falta muita coisa ali, falta um estudo. E você precisa estar sempre se formando. Por isso que, depois que a pessoa se forma, ela está apta para atender, mas ainda falta muita coisa do ponto de vista técnico, ela tem que continuar fazendo a formação, ela tem que continuar se formando. E aí a pessoa tem 2 opções. Ou ela continua se formando pela residência, ou ela continua se formando pela pós-graduação. Qual que é melhor? Depende, entendeu? Depende. Tem muita gente que defende a residência, fala que só a residência é boa. Mas tem muita pós-graduação muito boa também e que se aproxima mais de um modelo de paciente que a pessoa vai receber no consultório. Você pega, por exemplo, vamos pegar um exemplo de um endocrinologista que ele quer trabalhar na parte esportiva, ele quer atuar atendendo paciente do esporte, paciente fisiculturista, atletas que querem melhorar do ponto de vista de performance. A residência para ele, a residência se aproxima dessa prática profissional, desse tipo de paciente que ele vai receber no consultório? Não muito. A residência ele vai trabalhar muito mais a parte de patologia. Então, esse paciente que ele vai receber no consultório não é o perfil de paciente. O paciente que ele vai receber na residência não é o perfil de paciente que ele vai receber na pós. Então, não adianta treinar para não jogar, né? É meio que por aí. Então, para esse, por exemplo, um endocrinologista que quer ir para essa parte esportiva, talvez seja bom para ele fazer uma pós-graduação e fazer diversos cursos que tenham a ver com esse perfil de paciente que ele vai receber no consultório. É aquela história. Não é que a residência não é necessariamente melhor para todo mundo. Ela vai ser melhor para algumas pessoas. Eu pensei que fosse obrigatória. Para outras vai ser melhor a pós-graduação. Eu pensei que fosse obrigatório. Eu não sabia que não era obrigatório. obrigatório. Detalhe assim, muito importante na sua vida é que você ficou noivo. Fiquei noivo. Ficou noivo, muito já bem. marcou o casamento. Já tá marcado o casamento. Pra quando? Vai ser ou dia 2 ou dia 9 de dezembro do ano que vem. Com residência ou sem residência? Com residência ou sem residência. Ela também faz medicina? Faz medicina, também é um período abaixo do meu. Ela é um período abaixo do meu. Bem. Ela também vai ser psiquiatra? Não. Eu tô tentando convencê-la de fazer pediatria. Ela tava querendo fazer dermato, eu tô querendo convencê-la de fazer psiquiatria ou pediatria. Gente, tá faltando pediatra no Sabe mundo. por quê? Sabe por quê? As amigas dela vão ter um monte de filho, não vai faltar paciente pra ela. As amigas dela já estão tendo um monte de filho. Eu falei, amor, peraí. Olha, já tem uma que tem 7. Já tem uma que tem 7. A outra amiga dela tá grávida. Todas as meninas, todas as amigas dela são abertas à vida. Então vão ter um monte de filho, não vai faltar paciente a ela. Mas eu quero ter vida, eu quero poder me dedicar à minha família. Eu falei, não, tu vai conseguir conciliar com teus amigos, se as amigos estiverem perturbando muito, tu vai dar um puxão de orelha nela. Olha, aquela mãe ligando de madrugada. E quem quiser fazer o seu curso, a mentoria e o livro faz como? Então, agora as vagas, a gente vai abrir as vagas da mentoria em breve. Ainda não estão abertas. É só acompanhar você pelo Instagram. Não, mas é só também para estudantes de medicina. Por enquanto, é só para estudantes de medicina. Okay. A mentoria é só para estudantes de medicina. Mas aí a pessoa entra no seu perfil lá no Instagram
Que é arroba... Gil Gabriel Outeiro. Gil Gabriel. Arroba Gil Gabriel Outeiro. Outeiro, isso. Outeiro. E aí, ali, você, quando abrir a mentoria, vai estar ali em cima na bio, é isso? Isso, eu vou colocar na bio. Já tá na bio, na verdade. Eu acho que já até tá na bio. Tá, isso é a mentoria que você vai abrir. E o livro? Quem quiser comprar o livro? O livro, o pessoal tá me matando no direct. Gil, eu quero comprar o livro. Não Gil, tem não tá no site, nada? A gente tá com a abertura do livro fechada por enquanto, porque eu preciso lançar a mentoria para depois fazer a abertura do livro. E a logística de entregar esses livros não é tão simples. Tem que montar as caixas, tem que organizar toda... Tem que montar as caixas, tem que separar quem... Peraí, a gente tá montando uma loja virtual. Se quiser, você pode colocar conosco. Um livro na loja virtual, fechou, então. gente. Pronto, Poxa, então. porque Fechou? assim, um livro bom desse. Olha, em breve o livro do Gil conosco aqui na nossa loja. Com um conteúdo que é super legal. Não, muito legal. E você vai ficar se preocupando em despachar livro? Não dá, cara. Não dá não. Deixa aqui que a gente vende pra você. Nos primeiros lançamentos, eu mesmo tava... Eu e minha noiva, a gente tava montando as caixas, levando pro correio. Gente. Só que é uma logística complicada. Não dá. Precisa arrumar um jeito de organizar isso. Eu concordo com você que você não precisa de uma editora para distribuir. Mas um site para poder entregar você vai precisar. Porque senão... Imagina que a gente certamente sabe que é um livro de sucesso, né? Um livro que muita gente quer. Então, imagina que você tivesse... Vamos chutar muito por baixo 100 pedidos numa semana. São 100 caixinhas que você tem que preparar. Que você tem que parar. Colocar a etiqueta, fazer nota fiscal. Não é possível. Saber como é que vai mandar, como é que não sei o que. Ixi, Maria. Então foi isso que eu falei com o pessoal da minha equipe. Falei, gente, peraí. Depois a gente abre o livro de novo. Vamos primeiro organizar a mentoria, vamos lançar a mentoria. Depois a gente organiza a abertura do livro e tenta um jeito de colocar esse livro pra estar sempre disponível pro pessoal comprar. Porque senão então aí pronto, em breve aqui, olha, os segredos da suplementação aqui na nossa loja virtual. É bonita, né? É legal. Linda muito elegante essa capa. Muito chique essa capa. Mais elegante é o cara fazer isso aqui. Eu fiz questão de colocar isso. Isso Olha, não é uma coisa que eu faço hein? questão é ter uma capa bonita, uma capa que seja... Tá super bonita. De fato... Não, e assim, infelizmente, eu sei que eu perdi o livro no dia de hoje, porque Kênia vai pegar, Rafael vai pegar. Se bem que a da Kênia também, né? Família, a gente Mas a compartilha. Rafael vai... bicarbonato de sódio. Olha! Meu avô tomava isso todo dia e minha mãe. Então a gente vai ler. A gente vai ler pra entender. Por outros motivos. Que beleza, muito bem. E olha, eu posso dizer que fiquei feliz de você não ter virado vereador. Porque, né, ia ser um talento desse desperdiçado. Mas não, você podia ser bom como vereador também, tudo bem, não vou falar isso. Mas, poxa, olha quanta coisa boa que você tá saindo e quantas outras coisas boas. Mesmo, que de fato, foi a melhor decisão da minha vida. Mas sabe que de vez em quando o médico vira vereador, né? Mas eu não quero, não. Ai, que bom! Esquece isso mesmo. Eu vou falar, foi o ano de maior aprendizado da minha vida. Eu vivi realidades que pouca gente conhece. Não teve uma favela dessa cidade que eu não subi. Eu tive um aprendizado sobre o ser humano que vai ser muito importante e essencial para minha prática clínica como psiquiatra no futuro. Mas eu não imagino mais vivendo no mundo político. Foi uma experiência muito boa sob certo aspecto. Conheci pessoas incríveis, conheci pessoas maravilhosas, mas vi muita coisa ruim também. Então, eu não quero. Se um dia eu tiver oportunidade, talvez um cargo majoritário, se for vontade de Deus, não é o que eu imagino depois que eu tiver minha carreira consolidada. Se um dia eu tiver a oportunidade de me candidatar, de repente, a prefeito, sei lá, vai que o Ítalo vira presidente e fala, Gil, eu quero que tu venha candidato a governador. Jesus. Aí a gente pode pensar, mas fora isso, não, eu quero ser médico mesmo. Eu graças a Deus... Eu já pedi pra ele que se ele for presidente, eu quero ser embaixador do Brasil na Santa Sé, pronto. Então, assim, não excluo, porque se ele for presidente... Pode ser que... Então, Ítalo pra presidente. Não, agora que é o Bolsonaro, né? Mas depois... agora vem o Bolsonaro. Agora vem o Bolsonaro, mas depois quem sabe a sucessão de Bolsonaro, né? Mas eu não imagino, não. Quero... Eu, de fato... uma coisa que me perguntam muito é qual é a minha vocação, qual é isso tudo, qual é... eu, de fato, eu acho que eu acertei nesse aspecto. Eu tô exatamente na carreira em que... Aonde Deus quer. É onde Deus quer, né? Eu poderia me querer em vários lugares, mas eu acho que, de fato, eu tô no lugar certo. Não, e se você se sente assim, encontrado no lugar certo, faz sentido. Isso é muito bom, né? Exatamente. Você fala, minha vocação, tô no caminho certo. É o que eu falei. Poderia fazer sentido, deveria fazer sentido fazendo qualquer trabalho digno. Mas, de fato, eu acho que Deus me quer nesse lugar. Minhas circunstâncias de vida me levaram até a faculdade de medicina, até a possibilidade de escrever um livro, a possibilidade de falar com muitos jovens, de ajudar muitos jovens, de orientar
muito jovens, para que eles de fato consigam exercer melhor aqueles dons. O que você tá fazendo é muito legal. Nem formado você ainda é, e olha o que você já tá fazendo. Os frutos já estão aí. É isso aí, os frutos já estão aí. Que bom, viu? Obrigado. Muito obrigado, viu? Obrigada, viu, Gil? Foi muito bom. Eu que agradeço, Kênia, Bertaldo. Muito obrigado, Gil. Foi uma alegria. Pra mim obrigado pelo livro também. Gente, em breve o livro com a gente aqui, tá? Ok? Eu não consegui comprar o livro dele. Nosso site. Vamos ver, se Deus quiser. Tá bom, gente? Obrigado. Tchau. Tchau. Um abraço. Tchau.